Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CineLege Podcast. Antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Desculpa, gente. Manu, não comece. Comece a fazer negócio. Não, desculpa. Porque o podcast ele vai desse jeito. Mano, o Henrique não cortar, a gente vai conversando. Gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do CineLege Podcast. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todo mundo. O episódio de hoje é com a professora Rosinara. Dr. Rafael, se apresente. Muito bem, então mais um episódio do podcast. Como a Manu falou, né? Não esqueça lá de deixar seu like no canal. Hoje nós temos uma amiga, né? Uma companheira de trabalho, a professora Rosinara, dá aula de Direito do Trabalho, dá aula de Direito agora de Relações, Conciliação e Mediação, né? Palestrante. Mas eu deixo a Rosinara, queria primeiramente sempre agradecer a presença, né? Que dependemos sempre dos nobres colegas para fazer essa comunicação com o público em geral. Como eu sempre falo, não gosto de um currículo formal, então peço que se apresente, professora, e nos conte um pouco da sua história. É um prazer estar aqui com vocês, aqui no CineLege, né? Que legal, um projeto assim, quero parabenizar o Rafael por esse projeto, bem como sua equipe. Uma iniciativa realmente que quem gosta do mundo acadêmico, né? Eu acho que foi fantástico essa iniciativa. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Rafael. Quem é Rosinara? Professora. Professora, pessoal, eu não posso contar a minha idade, mas sou professora desde os 18 anos. Só tem mais de 30 anos que eu sou professora, né? Então já sabe que a idade já está, né, bem avançada. Mas já tenho aí 30 anos já como professora. Pelo meus cálculos, 28. 28 anos. Pelo meus cálculos aqui rápido, 28 anos. Mais. Então, assim, eu comecei realmente como professora de ensino infantil. Então, fui professora de ensino infantil, fui professora de ensino médio, fui professora de PETEM, fui professora de EJA. E hoje a gente está aí no ensino superior, trazendo um pouquinho dessa didática, né, de ensino infantil, ensino médio, de PETEM, de EJA, que eu acho que um dos períodos fantásticos foi ser professora de matemática no EJA. Realmente um tempo muito bom. Agora, isso é uma construção, né? Rosinara é uma construção, diríamos assim, porque eu tenho duas formações. Eu sou de administração, que eu fiz na Federal, depois que eu vim para o direito, né? Porque a minha visão sempre foi uma visão aí. Na minha época, nós não tínhamos pedagogia. Na realidade, quando eu optei pela profissão como professora, nós tínhamos magistério. Então, na realidade, eu fiz magistério, depois nós não tínhamos universidade no estado de Roraima, sou da terrinha, sou daqui, da minha terra maravilhosa. Então, nós não tínhamos universidade, então nós fazíamos, eu sempre gostei da área de pedagogia, de ser realmente professora, e isso fez com que eu caminhasse nesse caminho e hoje é onde eu estou com um nível superior. Na área do direito, que foi minha última graduação, na realidade eu tenho 2 graduações e meia, né? Eu sempre digo assim, eu fiz administração, depois fiz direito, depois fiz contabilidade, mas eu não terminei ainda a contabilidade, né? Mas tenho aí 5 semestres de contabilidade ainda a finalizar. É uma história realmente de uma roraimense que buscou seu caminho, buscou estudar. Eu sempre digo o seguinte, sempre fui acadêmica, sempre fui estudiosa, né? Eu digo que o mundo, para quem quer, né, buscar o seu lugar ao sol, mesmo num estado pequeno como era o nosso estado, hoje ele já não é mais tão pequeno assim, né, em termos populacional, mas é estudar, não há outro caminho, é estudar, estudar, estudar. Isso é o que eu levo para os meus alunos, que independente da condição familiar, meus pais são analfabetos, né, 7 crianças, e fui lá, estudei e consegui o meu lugar ao sol, a minha profissão, me estabelecer, né, no mercado de trabalho. Esse é o caminho. Eu acho que quem faz o caminho é aquele que se propõe realmente nessa busca, né, do autoconhecimento e usar esse conhecimento para a sua profissão. Eu usei para todos os caminhos, tanto para a da advocacia, quanto para a área, né, do magistério, sala de aula, que é um lugar onde a gente se realiza. Acho que o senhor Rafael pode dizer isso. É um complemento da nossa profissão da advocacia, esse complemento que nos faz, que nos realiza, é poder transmitir, né, e aprender com os nossos alunos. É verdade, a sala de aula faz muito bem. Estamos aí um pouco afastados presencialmente, né, por causa da pandemia, mas acredito que logo retornaremos aí ao presencial, que para mim é muito mais gostoso. Não que eu também não gosto muito do online está indo bem, está tranquilo, mas eu gosto
Eu também gosto do presencial, né? A professora Rosinara, ela é muito espontânea. Eu acho que é quando eu sou eu em sala de aula, eu sou muito brincalhona, eu gosto realmente de interagir com os meus alunos, e aí a telinha, né, do computador tira um pouquinho, né, dessa interação, da gente poder realmente trazer exemplos, né, brincar, e nessas brincadeiras poder, né, nas nossas experiências, trazer esse conhecimento aí, ajudar os nossos alunos na busca dos seus sonhos. Muito bem. Bom, então, Manu, o que nosso tema do dia hoje é? Hoje a gente vai falar sobre várias coisas, mas principalmente a legislação trabalhista em relação à gestante. Então, eu queria, na verdade, que você fizesse um parecer, assim, de como que funciona realmente toda a legislação brasileira hoje para proteção à gestante. Vamos lá. Nós temos uma proteção à mulher, né? A gente sempre trabalha assim que a mulher no mercado de trabalho é vulnerável, né? E diríamos que minorias, né? Porque a gente trabalha num sentido de que o mercado do trabalho, ele originalmente foi feito para o homem, não para a mulher. Aí imagine se ele já foi feito para o homem, não para a mulher, e imagine a mulher gestante. Então, realmente, quando, né, a nossa legislação trouxe esse capítulo de proteção da mulher, foi justamente para isso, porque precisa ser protegido esse mercado de trabalho de forma que seja garantida essa fatia de mercado de trabalho para essa mulher. Agora vamos à gestante. Olha aí um problema realmente de mercado de trabalho. E eu acho que uma das grandes conquistas da mulher foi a licença maternidade. Essa acho que uma das grandes conquistas da mulher gestante foi realmente ter direito a uma licença maternidade. Veja, quando a gente olha para a licença maternidade, ainda tem muito aquele estigma de achar que é o empregador que paga a licença maternidade, né, Rafael? Eu acho que ainda tem. Que é um prejuízo, né? Que é um prejuízo, né, a licença maternidade. Veja, mas quem paga a licença maternidade é a Previdência. E você, portanto, você pode substituir esse período com um contrato temporário, e aquele valor que você não está pagando, né, você paga o substituto. Então, não há prejuízo em nenhum momento para a empresa com relação à licença maternidade. Mas, realmente, essa é uma legislação que precisa a cada dia ser melhorada, né? A gente ainda sabe, a mulher melhorou bastante no sentido de poder acompanhar, né, fazer o seu pré-natal e realizar o seu pré-natal, então ela pode realizar o seu pré-natal. Melhorou no sentido de possibilitar que o cônjuge acompanhe esse pré-natal, né? Claro que com limitações, né? Com limitações realmente, mas já é um avanço, não é verdade? E posterior poder, né, levar a criança ao acompanhamento, né? Porque você sabe que a criança precisa mensalmente ser acompanhada num posto, pesada, quer dizer, o posterior também, é muito importante esse acompanhamento, as vacinas da criança e tudo mais. Dizer que o mercado está preparado para a mulher gestante não é verdade, ele não está, né? Essa é uma grande realidade, são legislações que ainda precisam melhorar bastante nesse sentido, né? Mas em todos os sentidos a gente entende que a legislação tem melhorado bastante no atendimento aos direitos dessa mãe, né? Ou dessa trabalhadora gestante, visando essa possibilidade dela poder não só acompanhar a sua gestação, né, mas que ela possa também ser produtiva no ambiente de trabalho, que é algo também que as pessoas têm que começar a entender. Tem muito empregador que ainda acha que gestação é doença, né? Exatamente. Bom, professora Rosinara, até no começo aqui, né, fez o currículo de forma breve, né? Eu acabei não complementando, né? Que a professora Rosinara é professora e coordenadora do curso de Direito, né, da Estácio. E aí até já deixar um abraço para o nosso outro coordenador, já que com certeza ele vai estar vendo esse vídeo, né? Então fica um abraço para o Pedro lá e a pronta recuperação dele. Bom, como nós estamos aqui num canal que a ideia é passar de forma simples conteúdo do direito, né? Nós vamos falar de reformas, vamos falar de pandemia, vamos falar de alguns aspectos de lei mais recentes, mas queria que a doutora falasse aquela questão mais básica. Quanto tempo dura a licença maternidade? Como que ela funciona? Tem estabilidade, não tem estabilidade? Posso mandar embora, não posso mandar embora? Questão bem para todo mundo. Então vamos lá, rapidinho então. Licença maternidade não é estabilidade, né? A garantia de emprego. Duas coisas, dois institutos diferentes. Licença maternidade é aquela de 120 dias, em regra,
para iniciativa privada, que pode, né, se for uma empresa cadastrada no Programa Cidadã, e até 180. Iniciativa, o direito público, o serviço público, hoje a gente já tem a previsão de 180 dias e, inclusive, renovando o estado de Roraima e município por 7 meses, né? Então, tá aí inovando. Veja, isso é a licença maternidade. Poder ficar em casa, né, não trabalhar e receber um benefício, né, de aproximadamente 4 meses, isso é licença maternidade. No caso da estabilidade, não. Na estabilidade, é o direito de não ser demitida em um lapso temporal provisório, que vai começar desde a concepção. Eu não falo nem confirmação, porque apesar da Constituição falar confirmação, mas isso é matéria já pacífica, né, que é desde a confirmação, desde a concepção, né. Os meus alunos, toda vez que eu dou essa aula, é incrível, Soleque, eu digo... Confirmação, quando é que confirma? Diz com atestado. Não, concepção, quando foi concebido, né? Então ali é óbvio que a gente vai ter que ter um exame para verificar quantas semanas, para saber o momento inicial. Até 5 meses. Veja que você tem, inclusive, um lapso temporal diferente da licença maternidade para o período de estabilidade. Que aí você tem mais um mês aí, porque é 5 meses, né? Então, nesse período, a mulher, né, não pode, essa mãe gestante ou, né, a mulher gestante ou mãe, né, depois do parto, tem aí o direito de não ser demitida durante esse período até o bebê completar 5 meses. Excelente. Bom, eu antes de passar, Manu, para a primeira pergunta, porque eu e a professora Rosinara, a gente conversa muito isso aqui, a gente senta, tem mesa lado a lado, né? Então, e os dois na área do direito do trabalho, então as conversas são bastante, né, corriqueiras até e sobre os temas. Eu vou perguntar mais uma coisa sobre gestante, talvez seja uma pergunta mais apimentada, no sentido de talvez tenha divergência aí de interpretação. A empregada que está gestante, ela ficou 1, 2 meses trabalhando, no 3º mês ela fala assim, não quero mais trabalhar, vou embora, quero pedir minhas contas, meu marido vai pagar para eu ficar em casa, para ter uma gestação tranquila, né? Talvez o trabalho possa até gerar um estresse, então vai ficar em casa os 8 meses, os 7 meses, 5 meses, seja quanto for. O empregador, como é que ele fica na situação? Então, a gestante pedindo demissão, né? Veja, eu diria assim, se não houvesse a jurisprudência, né? Eu diria que ela pode pedir a demissão, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. A mulher pode pedir sua demissão? Pode. A gente entende que, na medida que ela pede demissão, ela está abrindo mão da sua estabilidade. Isso é regra geral, né? Uma demissão consciente, é bom que se diga assim, uma demissão consciente, justamente em razão de jurisprudência, porque a gente já viu uma jurisprudência que pedindo demissão ainda coube a reintegração. Veja, mas uma decisão consciente, sabendo dos seus direitos, sabendo que ela tinha direito a uma estabilidade provisória, tendo ciência disso e ainda assim ela faz uma opção por não continuar, por N motivos, ou porque realmente quer curtir a sua gravidez em casa, com o esposo, não tem necessidade financeira de continuar naquele trabalho, eu já ouvi isso, muitas mulheres entram em trabalhar, né, como eu já ouvi, em trabalhar por um salário mínimo, e ter que pagar uma babá, é melhor não trabalhar e ficar cuidando da criança em casa. Isso eu já ouvi tranquilamente, é uma opção da mulher. E aí eu digo que a mulher, né? E aí eu vou usar aqui um termo que a gente utiliza muito como mulher. A mulher pode tudo. Pode trabalhar e pode não trabalhar, a opção dela, né? Estou aonde quero estar como mulher. Esse estigma que a mulher tem que trabalhar no mercado. Ela tem se ela quiser. Ela quiser entrar no mercado, se ela quiser crescer, ela tem. Se ela quiser ser mãe, só mãe, ela tem essa liberdade. Ela tem essa liberdade de ser só mãe. Então, poder ela pode, mas tem que ter esse zelo. Eu acho que o empregador ele precisa ter esse zelo do cuidado de um pedido de demissão consciente e ciente que ela tinha um direito de não ser demitida, de uma estabilidade provisória que ia até o 5º mês, né? E não, né? E aí é quando eu digo que o empregador ele tem muito cuidado. Eu recomendo, inclusive, né? E aí é uma recomendação, o povo não gosta de burocracia, eu acho que nesse ponto a burocracia faz muito bem, obrigado. Quando acontecer isso, eu recomendo aos empregadores colocar isso num documento. Fazer com que ela assine um documento, não só de pedido de demissão, mas de ciência da estabilidade provisória.
que ela tem ciência que ela teria aquela estabilidade professora, mas que nesse momento ela tem o direito também de não querer essa estabilidade. É uma orientação que a gente passa para os clientes, né? E às vezes eu passo até, se tiver como, faço de próprio punho. Sim. Porque a gente sabe que tem jurisprudência, tem juiz que fala, com pediu certeza. demissão, mas ela tinha que trabalhar. Eu acho... O pedido de demissão a gente já recomenda que seja de próprio punho, né? Não eu já seja acho digitado assim, e apenas, né, com uma assinatura embaixo. Eu acho talvez uma desvalorização, enfim, não sei, porque a pessoa não quer trabalhar, não quer aquela estabilidade. E aí ter que ser forçada a trabalhar, eu acho pouco estranho, forçado, enfim, mas a gente sabe que tem jurisprudência aí nesse sentido. Tem, mas né? tem também no sentido contrário bastante. Sim, né? sim. No sentido Então contrário por isso que bastante. eu digo, é o momento. Foi realmente um pedido de demissão consciente, né? Que É o respeito, né? É o respeito por essa condição. É respeitar a opinião dessa mãe que resolveu, né, que nesse momento realmente de gestação ela não quer continuar. Quer priorizar a criança. Quer priorizar, tem outras prioridades. Sim. Ainda nesse sentido, em relação à gestação, esse ano foi feita a lei 14.151, que dispõe sobre o afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho. Quais foram nesse sentido, ainda nesse cenário de pandemia, quais foram as principais alterações que foram feitas para o gestante? Olha, a gente vai voltar um pouquinho no tempo. Veja, lá... Então, nós tivemos um estado de calamidade já ali em março, né? Nós já tivemos um primeiro momento que é uma medida provisória já prevendo quarentena, já prevendo N situações. E aí tivemos uma portaria conjunta, a portaria 20 de 2020, que tratava desse assunto com um pouquinho mais de especificidade. Nesse primeiro momento, a mãe gestante que ficou protegida como grupo de risco foi aquela da gravidez de alto risco. Então, nesse primeiro momento, quem é que estava sendo recomendado o afastamento, né? Manter em atividade remota? O grupo de risco. E quem estava no grupo de risco? A mãe gestante de gravidez de alto risco. Só ser mãe gestante, ela não entrava nesse rol. Isso gera, né, que a gente vai verificar, muita divergência, né? Porque quando a gente olha os números de 2020, 38% das mães gestantes acometidas de Covid acabam sendo internadas. Então, quando a gente olha para esses números, a gente diz, bom, mas não é gravidez de risco, né? Então, é óbvio que ainda se está pesquisando, não tem afirmações hoje científicas para dizer que a mãe gestante é do grupo de risco, né? O que nós temos é uma proteção dessa mãe gestante e desse feto, que é protegida pelo ECA. E essa mãe também é protegida, né, pela nossa legislação, pela nossa própria Constituição. Então, essa é uma preocupação que não é uma preocupação agora da nova lei. Eu entendo que já havia uma preocupação do Ministério do Trabalho, eu ainda quero falar Ministério do Trabalho, né? Do Ministério ali... Não, mas eu não sei qual é o ministério agora. Qual é o ministério? Está dentro da economia, mas. Está dentro da economia, né? Mas tem Secretaria do Trabalho. Mas eu não deixo de chamar de Ministério do Trabalho. Que não mudou nada, na realidade. A estrutura é a mesma, né? Só houve mudança de nomenclatura ali. Só que aqui a gente entra com o Ministério da Saúde, porque na realidade, quando a gente fala que é a portaria conjunta, quem editou a maioria das normas em relação ao Covid foi o Ministério da Saúde, né? O Ministério ali da Economia trouxe ali de forma, né, o próprio Ministério Público com recomendações também foi ali complementando. Então a gente vê que já há uma preocupação desde o início com relação à mãe gestante, né? E aí eu sempre digo que o empregador ele tem que ser muito sensível a essas questões, né? Porque, veja, apesar de não ter a previsão que a mãe gestante teria que ser afastada, mas há recomendações com relação, né, a distanciamento social, com relação às limpezas periódicas ali serem aumentadas no ambiente de trabalho, de forma a mitigar. Veja que a própria legislação, porque nós tivemos, se vocês olham, eu tive a preocupação de verificar, nós tivemos para mais de 3.000, né, entre medida provisória, entre decretos, entre legislações ordinárias e complementares nos últimos 2 anos, só com relação ao Covid. 3.046, para ser preciso, na minha última verificação. É muita coisa
com relação à Covid. Em todas as esferas do direito nós tivemos aí modificações, desde o direito administrativo, civil, né, a questão não poder despejar, né, na lei de inquilinato, não pode despejar. Então, N modificações na área do turismo, né, com relação à passagem. Então, veja que é uma legislação aí na área do Covid muito grande. Então, sempre teve uma preocupação com a mãe gestante. O que a gente observa é que quando a gente trata o assunto que hoje o ambiente de trabalho tem que buscar mitigar a disseminação do vírus, ele inclui essa mulher. Ele inclui essa mulher gestante. Então é isso que o empregador ele tem que buscar. Até então, falando antes da legislação, porque agora não há dúvida, né? Então, com a nova lei? A nova lei nós não temos dúvida, né? A nova lei é clara. Deverá. Ela não fala que pode. Vou pensar. Devo ou não? Não, a lei é clara. Inclusive, né, como o senhor aqui disse, um parágrafo, né, um artigo e um parágrafo, né? Um artigo e um parágrafo. Ela diz deve. Ponto. A minha interpretação é literal. Deve. Então, o empregador hoje ele não tem o que fazer. Ele tem que afastar essa mulher. Não se pensou, né, em profissões que eu não tenho condições remotas. Porque nós temos N profissões que não é possível essa mulher trabalhar de forma remota. Então, como eu vou fazer? De que forma eu vou fazer? Realmente deixou essa lacuna aí. Não é verdade, Salgado? É uma lei de um parágrafo, que na verdade são 2 artigos, né? O segundo entra em vigor, né? Vamos desconsiderar o segundo, fica com o primeiro, né? Entra em vigor é ótimo. Né? Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, então vou desconsiderar porque não tem conteúdo aí, né? Para nós de regulamentação nenhum. Bom, deverá, né? Há complicações. Aí os efeitos jurídicos Aí os efeitos jurídicos que a gente acha que é interessante agora a gente começar a tratar esses efeitos jurídicos. Isso. Por exemplo, a lei fala, vou fazer a leitura do parágrafo primeiro porque é bem curto, então vale a pena, o artigo 1º vale a pena. Durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deverá, então o verbo é este, né? Permanecer afastada das atividades de trabalho presencial sem prejuízo da sua remuneração. E o parágrafo único, a empregada afastada, nos termos do caput deste artigo, ficará à disposição para exercer atividades em seu domicílio por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância. Então esse é o artigo, é somente ele, né? E enfim. Bom, uma das perguntas que surgiu até agora no final é a seguinte: e como eu vou trabalhar, por exemplo, como fica o caso de uma empregada doméstica gestante? Como fica o caso de uma empregada que trabalha, até comentava aqui no escritório, uma empregada que exerce a função de caixa de um supermercado? Ela vai ter que ser afastada. Pode ter um teletrabalho, mas qual que é esse teletrabalho? Essa é a grande lacuna, né? A grande controvérsia da lei. Ela não fez previsões com algumas profissões que não é possível o teletrabalho. Veja, eu sempre recomendo como advogada, né? Não há segunda opção, afaste. Agora, neste afastamento, né, eu posso conceder uma licença remunerada? Né? Eu posso conceder uma licença remunerada? Eu posso suspender, porque a gente já tem a medida provisória aí de suspensão, nova medida provisória para suspender. Eu posso utilizar desse mecanismo da suspensão onde essa empregada vai receber do programa emergencial? Eu tenho férias para conceder? Até para lhe cortando, porque ele é suspensão e dedução de salário, né? Dedução não tem como. Não tem como. Deduzir salário não adianta. Deduzir salário por redução de tempo. Então por isso que eu disse licença remunerada. Vou conceder licença remunerada, que a maior implicação que eu vou ter aí é a perda das férias. Entendeu? Tenho férias para conceder para essa empregada? No caso de termos aí o caso da empregada doméstica, ela não tem férias. Será que ela poderia conceder 2, 3 meses aí de férias? Não tem, né? Eu sei que o adiantamento de férias a gente teve naquela primeira medida provisória que não tem mais. Mas eu, sinceramente, eu até utilizaria um adiantamento de férias, mas nada não está previsto. Mas ainda assim é preferível pecar pelo menor erro da lei, que é um erro de lei, realmente a lei ela foi feita com erros, né? Não há o que dizer.
incompleta. Não vamos dizer erro, foi uma lei incompleta. Mas é melhor pecar num adiantamento de férias ou numa licença remunerada, que haverá perda de férias, porque mais de 30 dias perde férias em licença remunerada. Veja, do que não conceder o afastamento. Do que não conceder. Porque eu vou ser sincero, na questão Covid, os julgamentos não têm muita razoabilidade. Os julgamentos que nós vemos aí, então uma pessoa dessa entrando com dano moral por ter sido mantida dentro do ambiente de trabalho, mesmo diante de uma lei, não vai ter meio... mas eu não tinha como. Não vai ter meio termo nesses julgamentos. Eu sei que é algo que a gente ainda vai ver mais à frente, né? Esses julgamentos dessas empresas que não afastaram as suas empregadas gestantes. E eu vou te ser sincero, vai ser muito difícil um juiz não dar um dano moral aí. Então, vamos lá, para colocar aqui a informação bem didática. Tem uma empregada gestante na minha empresa, a lei fala deverá, né, afastar, eu não afasto, ela continua trabalhando. Quais são as implicações? Uma, a doutora estava falando, pode gerar um dano moral, mas e se eu mantenho ela trabalhando? Qual seria uma outra implicação? Porque a pergunta ela é de certa forma, é capciosa, no sentido de que o salário ela está recebendo. Não, exato. E ela está trabalhando, até porque quando ela é afastada, não é sem trabalho, é remoto. Trabalho remoto. É o trabalho remoto, é o trabalho em casa, é o trabalho no domicílio. Veja que algumas interpretações, eu andei até lendo, alguns doutrinadores, ela pode trabalhar em qualquer ambiente, e não precisa ser domicílio, desde que não seja no ambiente do empregador. Né? Eu já vi interpretações assim, porque é uma lei muito nova, você começa a ver artigos nesse sentido, né? Uma leitura. Veja, o que eu entendo, que implicações efetivas jurídicas, né? Se houver, eu entendo que se houver dano, eu tenho sempre que pensar, né? Se houver dano, veja, eu não estou dizendo para manter, né? Bem claro, que a gente está pensando juridicamente numa avaliação em que a gente precisa, nos problemas que podem vir, e até como advogados. Então, olha só, vamos ser advogado. A empresa me procura que está com problema numa ação que manteve a empregada trabalhando. Pergunto, essa empregada gestante teve algum prejuízo, algum dano? Esse bebê, né, essa criança, o que aconteceu? Ela adoeceu? Nada. Ela trabalhou todo o período, não gerou nada, nenhum dano. Que eu pudesse dizer que a manutenção dela no trabalho apenas infringiu uma lei. A lei tem multa? A lei aplicou multa? Não aplicou multa? Então, desobedecer essa lei vai gerar o quê? A lei está incompleta. A lei tinha que trazer a implicação jurídica. Você sabe que na área trabalhista tem multa. Se eu não faço o meu cagédio, tem multa. Não é verdade? Mas o meu medo nesse ponto é o juiz falar assim, então se continuar trabalhando tem que pagar de novo. Ao dobro. Eu não... E aí, qual o fundamento? Vou comparar, por exemplo, com as férias? Com as férias. Né? Poderíamos pensar nisso, mas eu não entendo que não. Porque, veja... Não tem previsão. Não tem previsão. Mas a única coisa que teve foi o lugar da prestação de serviço. É o lugar da prestação de serviço. Por quê? A lei é clara. A lei não deu licença remunerada. A lei teve a previsão de apenas estar trabalhando em home office, né? Remotamente. Só mudou o local da prestação de serviço, né? Eu não recomendaria nenhum empregador hoje a desobedecer essa lei. Até porque, como você diz, a interpretação jurídica vai vir a partir de casos, né, sendo ajuizados na Justiça do Trabalho. E com relação à Covid, eu vou te ser muito sincero, eu não espero, né, nenhuma razoabilidade. Eu espero um julgamento nos dois sentidos. Um mandando pagar em dobro, outro mandando não pagar. Sendo sincero, então, é por isso que a gente tem que recomendar o afasta e remoto. E aí é os grandes desafios, né? Veja, e aí, né, tem que ser criativo. É desafiador para as empresas, né, profissões, né? Por exemplo, vou colocar como vendedor, né? Olha o vendedor. A atividade dele é vender. Agora ele vai para essa mãe gestante vai para casa, ela é vendedora. Vamos dizer que ela venda carro. E agora ela vai para casa. Como ela vai vender esse carro? Aí até peço para a Manu já... É até a pergunta que eu ia emendar. Fazer essa pergunta, porque a gente colocou essa pergunta aqui e
que é nesse sentido. Pode falar. Como que vai funcionar isso aí na prática? Porque a lei fala, usa o termo, né? Sem prejuízo da sua remuneração. Mas aí tem muitas vendedoras que ganham salário mais comissão. E aí como é que funciona? Bom, sem prejuízo da remuneração. Primeiro a gente vai tratar como os conceitos da lei. Como professora do direito do trabalho, remuneração quer dizer comissão, percentagem e remuneração. Ora, se eu vou afastar essa empregada sem prejuízo da remuneração, não disse sem prejuízo do salário. Acabou. Ela vai, sim, com a comissão. Pergunta, que comissão? Ele vai ter que fazer a média. Vai fazer a média e simplesmente afastá-la com a média dos últimos 12 meses da sua comissão. E ainda vou colocar aqui para os colegas trabalhistas que querem fazer o cálculo. Lembre que se ela for suspenso, contrato de trabalho lá, ou teve redução de salário que tinha outra média, agora vai fazer outra média. Vai. Então não será a média dos últimos 12 meses, porque lá já não tinha média dos últimos 12 meses. Exatamente. Vai ser então, aí uma... Exatamente. Veja que a lei, nesse ponto, se ela quisesse dizer salário, ela teria dito. Ela não quis dizer salário, ela quis dizer remuneração. Se a remuneração é sim com a percentagem, é sim com gratificação, vamos dizer que ela seja gerente, que ela ganha aquele 40% a mais, aquele plus a mais, em razão da gerência. Como é que faz? Né? Eu vou ser ousado, Rosinara, ao ponto de dizer que legislador não sabe a diferença nenhuma. Sou sincero falar, porque a gente vê cada lei. Eu até me mexi. Vocês perceberam que eu até, né? Tá filmado. Eu filmado. até tenho. Eu sou corajoso. Sou corajoso. Pena que o legislador, o podcast, nunca a gente pode trazer questões. Trazer questões políticas até. Falar, você não traz o político. Não trago político no podcast. Nenhum. Porque não é a intenção, não é falar de política, é falar de direito. Mas se perguntar para quem fez a legislação se ele sabe a diferença de remuneração e salário, ele vai falar, mas não é a mesma coisa? Eu ganho lá minha remuneração no final do mês e meu salário também. É verdade. Eu já vi uma lei, mas essa lei foi pública, né? Não posso nem dizer qual é essa lei. Em que ele colocou uma verba, que a gente sabia que ela era indenizatória, e ele falava remuneração o tempo todo, e ele transformou uma verba indenizatória em remuneração, depois teve que fazer um projeto de lei para alterar, porque a própria lei, uma hora ela falava aquela remuneração, outra hora ela falava, em 3 artigos, ela falava 3 coisas diferentes, e com certeza, justamente por função desses conceitos, de não saber o que é um salário. Não tá prestando atenção, remuneração, né, ou caráter indenizatório, isso tem uma diferença muito grande na hora de calcular. Isso reflete em FGTS, 13º, férias, reflete em tudo, e a base ou de não reflete. Eu não digo nem a comissão, porque, olha bem, a comissão ela é salário, ponto. Se ele tivesse dito salário, ainda assim a comissão entraria. Agora, veja bem, ele diz remuneração, ele vai mais além. E aí eu pergunto, e as outras verbas, além dessa que são embutidas por exemplo, nós falamos do caixa, né? O quebra de caixa. A quebra de caixa. Quebra de caixa é paga para quem está no caixa. Quem não está no caixa não recebe agora. Então, veja, ele fala remuneração e ele deu uma amplitude tão grande nesse valor percebido por essa mãe gestante que ele nem percebeu. Porque nós não estamos tratando simplesmente daquele salário que é considerado gratificação, comissão e fixo. Isso é salário. Tudo acima disso é remuneração. Qualquer abono que era pago ali, apesar que o abono tá uma confusão, mas eu falo uma palavra abono de forma didática, né? Qualquer extra que seja pago ali, que se transforme num caráter de salário, nós estamos tratando de remuneração. Ou seja, nos últimos 12 meses ela ganhou hora extra? Eu diria que ele tem que fazer média. Eu diria que ela tem que fazer média, porque se durante 12 meses ela está trabalhando com hora extra, então tem que fazer média. Pois é, ele poderia então ter feito, né, a lei, a gente fala de ausência aqui de palavras até, né, poderia ter colocado, comparo com a, falar assim, esse aqui será aplicado o que se aplicar às férias. A gente já saberia. Que já saberia, né, a base de cálculo. Vai entrar a média de 12 meses, vai entrar, enfim, então a gente já tem conhecimento. Agora, quando não fala nada, fica bem difícil de traduzir. E aí é melhor aplicar a extensão ao excesso, e aí realmente vai ter que ir para uma base de cálculo maior, igual base de cálculo de férias, onde você vai aplicar a média de hora extra, média de adicional noturno, né? Então imaginem uma mãe gestante vigilante. Pois é, e aí eu trazer tem mais uma implicação aqui que eu vou pedir para Manu lhe perguntar.
Tem mais um detalhezinho aqui. Vamos lá, mano. Quando ela é afastada, digamos assim, no exemplo do caixa, né? Ela não vai poder continuar trabalhando de caixa remotamente. E aí a empresa passa outra função para ela. Isso aí não ia ser caracterizado como desvio de função? Bom, eu vou primeiro falar do direito dessa mãe gestante antes de entrar propriamente na lei. Já tem uma previsão na nossa CLT que eu posso mudar de função a mãe gestante. Tá? Então já tenho a mulher gestante, eu falo mãe gestante, né? Porque a gente é mãe mesmo desde o primeiro dia, né? Então veja, já tem essa previsão de mudança de função. Então veja, nesse ponto, como a lei foi omissa, eu utilizaria este artigo que já existe para enquadrar a mudança da função. Por que eu estou mudando de função? Porque a lei já fazia essa previsão. A mãe gestante já poderia mudar de função se aquela atividade laboral causasse prejuízo à sua saúde. Então já há uma previsão para mudar de função. Então isso daí já está na nossa... Você vem da reforma, uma reforma que chegou até o STF, a discussão, né? Então já podemos falar um pouquinho disso aí. Então já tem essa previsão que eu posso mudar de função. Então isso fica como é que eu faria isso? É óbvio que eu aplicaria, né, essa mudança de função. Veja, mas o problema não é só mudar de função. A grande questão é, empregador, mudei de função, mas não tenho função de igual salário, igual valor, né? E aí eu tenho um outro instituto que é equiparação salarial. Não é verdade? Também. E aí, se eu aumentar o salário para depois diminuir, é outro problema, né? Que eu também não posso reduzir salário. Veja, eu sempre digo o seguinte, que você tem que buscar mudança de função enquadrando diante daquele valor que ela recebe. Então, essa é a minha recomendação ao empregador. Não vá mudar uma função, porque, veja, né? Não dá para ter duas interpretações. Não é porque a lei fez uma previsão já de mudar de função que ela fez uma previsão para ele para trabalhar XX e receber só X. Não foi isso que a lei disse. Tá? Então, o que eu entendo nesse critério é que eu posso mudar de função? Eu posso mudar de função. Né? Para que ela possa atender de forma remota. Então, a atividade era vendedora, não há como fazer remota, mas ela tem como fazer remota outra função. Pergunto, essa outra função tem salário equivalente? É o que eu recomendo. Busque aí. Eu devolvo outra pergunta nesse sentido. Entendo, a minha interpretação é também no mesmo sentido, função, salários iguais, né? Enfim. Agora, se, por exemplo, ela é caixa, eu falo, você vai ficar em casa e você vai ser telemarketing. Vou montar uma forma aqui que você vai conseguir atender aqui na sua casa os telefones da empresa, vai ser telemarketing. Ela fala, não fui contratado para ser telemarketing, eu não quero. Por isso, né, nesse quesito, eu recomendo um aditivo de contrato. Mas né? isso ela pode se negar? Nesse caso, eu entendo que não, que veja bem, quando eu altero o contrato, né, artigo 468 da CLT, se eu não estou enganada, de forma unilateral eu posso alterar de forma a não prejudicar. Veja, essa é uma interpretação clara. Mudar de função e te manter remota é benéfico do que manter você trabalhando presencial. Então isso eu não tenho dúvida. Porque a grande questão é você utilizar o direito como todo. Não pegar aquela literalidade, não posso alterar o contrato para prejudicar. Calma, de forma unilateral. Para beneficiar, eu posso. Eu posso. Então eu entendo que esse é um contrato que ele não prejudica essa trabalhadora. Ele vai beneficiá-la porque está buscando a melhor solução. A busca da melhor solução de mantê-la de forma remota, produtiva, trabalhando com sua remuneração, é a melhor solução. Com certeza. É óbvio, um aditivozinho de contrato, né? Eu sou formalista ao máximo, né? Não, eu também. Na minha seara do trabalho, não faça nada sem um documento. Isso né? a gente escutou em audiência de um juiz aqui, falando com uma empresa, né? Que falou, não, ele é MEI, ele agora tá tal. Daí a pessoa falou, olha, a CLT muda, fala que você pode constituir uma empresa para trabalhar por CNPJ, registrar na prefeitura, fazer toda a formalidade. Vocês não fazem nada, ainda querem defender essa tese? Quer dizer, que ele falou, vocês não querem fazer, você empregador, não quer fazer o mínimo e depois quer garantir algo que não... De vez chega lá e falar, sempre é benefício do empregado o X-trabalho. Eu falo, não é assim que funciona. Não é assim, tem que fazer, eu Agora, entendo se que você também não toma as medidas necessárias, né? Eu entendo isso. Mas só é que aí a gente vai para um discurso que não é aqui da área do trabalho. A grande questão é que as empresas, elas acham que não precisam de advogados, né? Para a área trabalhista, né? E é por isso que a gente somos advogados trabalhistas. Porque eu sempre digo que uma justiça que não é que não precisaria dessa justiça, ela não deveria ser necessária.
Ela não deveria, porque a nossa legislação trabalhista é simples. Ela é simples. Basta você cumprir. Se o nosso empregador cumprisse a nossa legislação, nós não teríamos ali a necessidade de ter uma justiça do trabalho. Questões simples, básicas. Isso perpassa desde quando a pessoa vai abrir empresa, ela acha que o salário do empregado vai custar R$ 1.100, que é o salário mínimo, ela abre, depois ela toma um susto que é quase vai 1.800. Você ainda vê, encargos, se for só isso, Solek, você ainda vê empregadores achando que não precisam assinar a carteira de trabalho nos 90 dias de experiência. Pasmo. Uma situação ainda tem gente que acha, quer dizer, você quer ser empresário, mas você não quer estudar. Pois é, mas aí que eu voltando ao ponto lá atrás até, né, porque a gente conversou, eu falei da lei, que eu falei que não sabia qual é a diferença de remuneração e salário. Se ele tivesse tido uma conversa com 2 professores de direito do trabalho, um professor de direito do trabalho disse que nós estamos fazendo, olha quantos problemas a gente apontou para a lei. Exatamente. Então, quer dizer... Eu acho que uma consultoria, eu acho que é o mínimo. Talvez até lá no legislativo, a consultoria, que eu sei que tem bons profissionais trabalhando, mas a gente sabe também que às vezes o parlamentar surge da cabeça dele, eu vou fazer uma lei pensando em ajudar. Mas tu sabe que tem muita gente, Solek, e aí gente que eu falo aqui, eu falo muita gente, mas não desmerecendo, muita gente estudiosa do direito, que acha que sabe de direito do trabalho, né? E aí não sabe quanto custa a gente compreender a legislação trabalhista, né? Para estar aqui na área do trabalho, eu sempre digo, você quer vir para a área do trabalho? Mas a área do trabalho te requer muito estudo. Muito, mas é muito estudo. Não adianta, eu quero ser advogado trabalhista porque eu acho que é só chegar lá e fazer um acordo. Não é isso. Não é isso, como hoje a gente vê. Eu estou criticando mesmo a minha área como advogada trabalhista, o que a gente hoje vê na área do trabalho é realmente uma área do trabalho que eu acho que todo mundo sabe muito do direito do trabalho. É o que eu falo em sala de aula, que o processo de trabalho tem o princípio da simplicidade. Mas isso não quer dizer que o processo é simplista. Exatamente. Deve ser simples, mas não é simplista, vamos fazer de qualquer jeito. Aí chega lá o seu colega lá que atua nas outras áreas, vou para a Justiça do Trabalho, escreve excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do trabalho e por aí vai. Quem está estudando vai entender a conversa, quem não está estudando não vai entender a conversa. Não vai entender, verdade, mas, enfim, né? A denominação já erra no cabeçalho, já no endereçamento. E, enfim, né? Mas é uma área muito específica mesmo do direito. E tem que se profissionalizar. E eu acho que e falta realmente essa assessoria nas nossas casas legislativas. Quando você vai trabalhar, e aí a gente busca lá a reforma trabalhista que foi aprovada a toque de caixa e não teve, né, o acompanhamento devido, como teve o processo civil, né? Mas teve. A mudança do Código do Processo Civil teve mais apoio, né? Sim. Do jurídico, dos especialistas. Teve uma comissão exemplar, teve audiências públicas. Eu participei de audiência pública na época, eu era estudante ainda, então o processo, eu me formei em 2012. E né? Você? Desculpa, me formei em 2008. O Código de Processo Civil entrou em vigor, saiu em 2015, entrou em vigor em 2016. Mas... Não, muito bem. Pode continuar, né? 2016 entra em vigor, né? Então teve um tempo grande de discussão, mas só pra gente, só para falar porque comparar. Eu falei, só para comparar e só para falar o que eu estava dizendo que tem. Aí ele entra em vigor em 2016, em 2016 vem uma lei e altera ele. O dia que ele entra em vigor, a lei altera ele no dia seguinte. E tem nos precedentes, lá que é objeto do meu estudo, né, e tal, tem lá fala assim, quando o processo for afetado, a suspensão ficará por 1 ano. Aí eles tiraram o parágrafo 5º, que falava que era por 1 ano, e no parágrafo 6º fala assim, os processos retornam ao seu trâmite normal se extinguiu o prazo do parágrafo 5º, o parágrafo 5º está revogado. Ainda assim, você ainda então, vê... quer dizer... Com todo o acompanhamento... Mas é porque foi uma reforma, Agora já saiu reformado já, né? Imagina a nossa famosa reforma trabalhista. Imagina aí a nossa famosa reforma trabalhista que... acho que foi a Bonfim, como é o nome da Bonfim? Volha. A Volha Bonfim. Eu li um parecer da Volha Bonfim que ela deu sobre esses artigos antes da reforma. A professora Volha Gente, 90% ela reprovou da reforma.
por algum motivo, até em razão da forma que estava escrita, né? Que haveria uma necessidade de melhorar aquele texto. Então, nós hoje vemos uma reforma com textos, né, muito mal elaborados, mas uma reforma também, na sua grande maioria, inconstitucional, que a gente espera que o nosso Supremo Tribunal Federal pare de tratar de assuntos que não é da sua área, né? E comece a tratar realmente a constitucionalidade de algumas matérias, porque eu preciso de definições na área do trabalho. Nós tivemos né? uma porque só, eu não aguento mais o STF, Nós tivemos uma definição do STF e eu ia perguntar aquela hora exatamente sobre a reforma trabalhista e o STF. O STF se posicionou sobre a gestante. Né? Sim, que a questão que foi a ADIM, a questão da insalubridade, então, né? Que até explica para nós aí como é que funciona. Hoje, né? Porque olha, essa insalubridade dá um capítulo e um livro, né? Que ela tanto voltou, mas o que é hoje? Então, hoje, a mulher, né, que trabalha em local, gestante que trabalha em local insalubre, não precisa ser afastada. Ponto. Grau mínimo, médio ou leve, não importa. Tem que ser afastada. Ponto. Então, foi considerado inconstitucional justamente a questão dela ter que apresentar atestado médico, não precisa, é automático o afastamento dessa mulher da área insalubre, né? E aí é óbvio que veio com o artigo, né, trouxe que ela vai ser afastada com a insalubridade, o que não era antigamente. Reforma era mais ou menos, o artigo era mais ou menos assim, que a mulher gestante que trabalhasse em insalubridade poderia ser afastada desde que apresentasse um atestado médico da sua confiança e enfim, né? Que cai naquela até discussão que nós fazíamos na época, que nós fizemos até um ciclo de palestras, acho que sei lá, 10 palestras sobre reforma trabalhista, e a gente falava, né? Foi dada uma opção. Se ela tem um laudo, se ela tem um atestado, ela sai. Se ela não tem, ela permanece trabalhando. E a gente discutia relacionado às médicas, que as médicas não queriam ir para o trabalho administrativo. Por mais que tivesse gestante, nós não estávamos nem falando de pandemia, não era nem discussão de pandemia, era ambiente normal, né? Veja, ela é uma obstetra, vamos dizer, eu sou médico obstetra, exemplo, e eu fico grávida. Eu não posso mais realizar a minha profissão? Eu tenho que ir lá para a recepção fazer atendimento, eu tenho que ir para dentro do escritório preencher planilha, porque eu não posso mais ser médica obstetra. A gente sempre levava essa função, esse caráter de falar da médica, né? Porque é a pessoa que sabe o que está fazendo. Exato. Né? Exato. Então, veja, mas e agora? Né? Como eu acho assim, tudo que eu entendo a proteção. É bom que se diga isso, né? Para não dizer que a professora Rosinara é contra a proteção. Eu entendo o rigor da lei, eu entendo a necessidade dessa proteção. A gente precisa compreender o direito para compreender o rigor do próprio direito. Então, a gente sabe que quando a gente olha para o mercado, né, a gente sabe que quando não se protege, se dá margem aos excessos, danosos, inclusive. Né? Então, eu entendo que o rigor da lei, essa busca da lei, é a proteção da mulher, é a proteção do feto. Eu compreendo isso. Né? Eu acho que isso tem que ter, mas eu acho que ela precisa ter exceções. Como o direito é o direito da exceção, é o direito do depende. O que nós temos mais aqui é exceção no nosso direito. Sim. Então a gente tem regra, tem exceção, a gente tem exceção à exceção. Então eu não posso ter uma lei absoluta. E é isso que a gente está vendo aqui, uma lei absoluta. Eu tenho que olhar, e aí inclusive a nova lei aí, de afastar a gestante, ponto, deverá. É uma lei absoluta, ela não te deu margem, quer dizer, aí tu vai ter que interpretar, tu vai ter que buscar outros caminhos. Uma lei absoluta no direito, ela dá margem para os dois caminhos, para o bem e para o mal. E aí queria até colocar, né, que ele falou, não sou contra a proteção, por não ser contra a proteção que eu faço tanta crítica, porque quando faz uma lei ruim, a proteção pode ser, em vez de dar proteção, pode causar um problema para quem está sendo protegido. Né? E, enfim, eu não sei qual vai ser os problemas que vão vir dessa lei, até porque vai começar aí as interpretações, né? Sim. Vão começar, está começando agora as interpretações, eu acho que não tem nenhuma ação ainda, pelo menos eu não pesquisei, não tem nenhuma ação ainda tratando sobre isso, né? Até porque pode ser um empregador desconhecedor, mais ousado, mais... tem agora. As empresas ainda estão se adaptando. Então, eu acho que muitas delas ainda nem afastaram, não sabem nem como devem fazer, qual caminho. E pode ter aquele outro lado, tem aquele empregador que fala assim, eu vou me mandar embora e depois seja o que Deus quiser.
Né? Tem aquele outro empregador que pode olhar e falar assim, eu não vou contratar mais mulher, porque se ela engravidar eu vou ter que afastar. Então, tudo isso tem que ser pensado, por quê? Princípio principal é excelente, né? Eu falo princípio principal, mas um dos principais princípios do direito de trabalho é a proteção do emprego. Né? Então, tem que proteger o emprego também, tem que pensar nisso. Então, e para proteger o emprego, eu tenho que pensar que tem que ter empregador. Porque se não tem empregador, não tem emprego. E eu tenho que ter leis, né, que garantem os direitos bem elaboradas, né, que deem aí e que oportunizem tanto ao empregado como ao empregador. E eu entendo, eu sou muito a favor desse diálogo, dessa negociação, né, que tem que ter entre empregado e empregador. As pessoas dizem, não, mas o nosso empregado ele é vulnerável e por suficiente, eu concordo plenamente. Mas eu acho que essa é uma discussão que ela não poderia ser tão absoluta, essa é uma discussão que teria que ter tratada, entendeu? Com o sindicato, que teria que estar na mesa, teria que ser discutido, não dá para se definir uma legislação assim, dessa forma, com tanto, né, absolutismo, e ponto. E agora vocês se virem para como vocês vão resolver aí o problema de vocês. Não dá nem assim, liberdade de escolha mínima. Não dá de liberdade de escolher. Agora veja, e aí eu vou trazer um exemplo que o próprio Solak disse, eu não vou trazer de uma MEI, eu vou dizer uma empresa lá num bairro periférico que só tem um empregado, é o único, né? Um único empregado e é uma mulher gestante. E agora? Que atividade é essa remota, que ele não tem nem computador na própria empresa dele, quanto mais a pessoa esquece do Brasil que a gente vive. E pensar de nessa empresa... empresas, MS, que nem computadores têm. Nessa empresa que a gente pensa, fala assim, quanto a empresa fatura por mês? Fatura 5 mil. 2 mil vai para o empregado, 1.000 e pouco vai de custo e o empregador fica com 2 mil, 2.500. Isso não é... Não estou contando absurdo, dizendo, empregador não. É o Brasil é feito de pequenas empresas, Nós não estamos falando de pequenas empresas da lei de faturamento de milhão, não é isso. Não. Pequenas empresas de faturamento mínimo. É você caminhar para qualquer lugar, você tem ali um uma lanchonetezinho que vende salgado, que tem uma pessoa ali trabalhando com ele. E aí ela vai chegar numa situação que ela vai afastar a empregada, ela vai pensar, e agora? Vou fechar minha empresa, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Para pagar um segundo, né? Porque eu preciso, porque eu vou ter que afastar mesmo, porque ela não vai ter condição de fazer remoto, mas eu tenho que afastar, tenho que mantê-la em uma licença remunerada, e aí eu não tenho condição de colocar outra pessoa. Vou tirar aqui uma frase aqui do professor Otávio Calvetti, que é o juiz do trabalho do Rio de Janeiro. Até falo, né? Sigam ele no Instagram, nas redes sociais, ele é excelente, tem muita coisa que ele fala sobre direito de trabalho, eu sigo, eu assisto palestra deles, como sigo a Volia e outros doutrinadores, né? E ele colocou um texto no Conjur, 18 de maio, ele fala assim, remuneração da gestante durante a pandemia, de quem é este filho? E ele traça várias questões que nós estamos traçando aqui, e uma das coisas que ele fala assim, a própria Convenção 103 da OIT trata do salário maternidade, dispõe nesse sentido para evitar a criação da odiosa discriminação às mulheres, protegendo a inserção no mercado de trabalho e assim a própria isonomia com os homens. A pergunta que eu faço agora, talvez esta lei não poderia falar assim, nós vamos afastar a gestante porque estamos na pandemia, tem um risco e tem mesmo, pronto, não tem que ficar escondendo, tem risco, vamos falar na verdade, tem risco. Agora, vamos dividir por todo mundo, porque o empregador talvez não consiga pagar. E é aí que eu digo, a lei, né, deixou de ser uma lei de excelência. Por que ela não é uma lei previdenciária? É a grande questão. Deixou de fazer o que era para fazer. Porque nós tivemos aí o auxílio emergencial para as mãezinhas de quem era mãe solteira de 1.200. Não é verdade? Hoje, se eu não me engano, é 300. Eu não estou enganada, para mãe solteira. Por que não criou uma legislação previdenciária? Por que a gente, para essas mães, se eu realmente quisesse proteger, porque é uma lei que quer proteger e não protege, a rigor, né, diríamos assim. Mas se eu queria realmente proteger, por que eu não fiz uma lei previdenciária que fazia uma previsão de uma licença maternidade, portanto, de 9 meses? Ou até mais, 9 mais... Colocar na casa das MPs. Né, faz ali a suspensão uma medida provisória, suspende todo o período. Entra para o seguro-desemprego, conserta o desemprego e continua. E continua recebendo, talvez, né? A metade, não vamos fazer todo, vamos eu fazer não diria metade, todo. Então, dividir é como você diz, divide aí, né, esse valor, esse peso,
que deixou esse peso só por um lado. Só por um lado. Por que não dividiu esse peso, né? Como se no Brasil fosse fácil o trabalho remoto. A verdade é que a maioria das nossas empresas não tem como adquirir equipamentos, computadores e tudo mais, porque é outro problema. Sim. Quem vai comprar o equipamento? Quem vai pagar a internet do meu empregado em casa? O telefone dele que ele vai usar para fazer o trabalho remoto? Quem? Veja que é um aumento de custo. A mudança de domicílio da prestação de serviço para o domicílio acarreta ao empregador um aumento de custo, porque ele tem que colocar equipamentos para que essa empregada possa, se ela vai ficar remota, Continuar trabalhando. continuar trabalhando. Se a gente pensar no Brasil continental, nós estamos aqui em Roraima, aqui você não vai trabalhar sem ar-condicionado. Com certeza. Então, quer dizer, tua conta de luz vai subir. A segunda questão que ninguém pensa, segurança e medicina do trabalho. A cadeira que ela senta é a cadeira adequada, ela está gestante. Tem ergonomia. Tem ergonomia? A mesa que ela trabalha, quer dizer que ninguém pensou também que essa mulher tem que sentar em qualquer cadeira da cozinha dela lá para trabalhar? A verdade é que isso não é uma questão pensada nem quase no trabalho. Não se pensa, na realidade, se faz leis no Brasil sem pensar realmente em todo, Todas as realidades. em todas as realidades. Se faz leis para marketing. Essa é uma verdade. É uma lei fantástica para tu colocar, aprovei, como a gente viu muito, né? Não vou dizer quem são. Aí colocando na área de rede social, dizendo, eu votei sim, tá. E eu agora? Vou até falar, me perdoe que eu não sim. vi o autor do projeto de lei, eu não sei quem é o autor do Também projeto de lei. não sei. Até me Mas perdoe, eu mas entendo com que certeza na campanha se ele vai queria- colocar, fiz a lei da gestante. Fiz a lei. Poxa, se queria fazer algo bom, a Previdência tá aí para isso. Eu acho que era um bom. Nós já temos uma previsão, veja, a mulher gestante de risco, né? A gestação de risco, já é previsto que ela pode ter uma licença maternidade a partir do momento que foi configurado o risco em tempos de pandemia. Então, por que a gente não aproveitou isso? E tirou risco e botou mulher gestante, ponto. Né? E aí você tem realmente uma mudança de paradigma em proteger mesmo essa mulher. Porque não dá condições de trabalho para ela, dá condições de trabalho insalubre, porque trabalhar em casa sem condições é condição de trabalho insalubre. Sim. Sim. Isso não resolve o problema. Isso não resolve o problema. Além de colocar um ônus a mais no empregador, né? Porque nem todo mundo, como vocês falaram, nem todo mundo tem Se eu quero... essa grana extra pra pagar um Então eu empregado. tenho... Veja, o objetivo era a mitigação, né? Com relação à Covid. Esse é o objetivo, né? Porque a tese hoje, se está em casa, não pega Covid, né? Vamos dizer assim, né? Essa seria a grande justificativa. Cá para nós não se pensa em grandes famílias, né? Acho que eles pensam que as famílias são compostas de 2, 3 pessoas, só pode, né? É a história que o pessoal fala, estamos todos no mesmo barco. Daí a gente fala, não, ver casos que estamos todos moram no mesmo oceano, no mesmo barco não. Porque É tem um que tá no verdade. iate e um que tá na canoa. Exato. É bem diferente. Exato. O oceano é o mesmo, mas o barco não é o mesmo. Exatamente. A gente não olhar para o Brasil que a gente vive. Em meia dúzia de metro quadrado vive 12. Sim, com certeza. Né? Meia dúzia de metro E quadrado desses 12, ela fica em casa e os outros saem trabalhar e voltam. E né? voltam Então, como? Trazendo Covid ou não, enfim. Não. O problema é que nós estamos numa pandemia que nem os especialistas se entendem. Conseguem hoje definir né, então- qual a melhor situação, qual o melhor mecanismo, os instrumentos. Eu digo que hoje o melhor é essa previsão, é a máscara, né? E daqui a pouquinho a gente vai fazendo até tempo, né, gente? Que a gente falou, eram 10, 4... Aqui até Fica à tem vontade. 8 horas de programa, tá liberado. Então, assim, a vantagem do podcast é que a gente pode ser um pouquinho livre, né? Então, a gente, não, né? que Que a gente tá debatendo um assunto e nós não estamos aqui, nós estamos aqui de forma jurídica, trazendo problemas reais de uma lei que não foi uma lei realmente completa, né? Ela foi realmente para... O povo tem um ditado para inglês ver, né? Mas é uma lei que realmente não traduz o Brasil que nós somos e, ao mesmo tempo, não traduz, né, a realidade do Brasil em relação a ter juristas. Nós somos bons nessa área do direito. Com certeza. Nós somos bons nessa área do direito. Nós temos nomes fantásticos na área do direito. Não se sentou com nenhum para fazer essa lei de 2 parágrafos, só um serve, né? De 2 artigos, só um serve. Não se sentou, não se pensou em fazer uma lei realmente. Nós somos bons na área do direito, gente. Grandes e fantásticos de doutrinadores na área do direito, em qualquer área, seja constitucional, seja direito do trabalho. Voltando à história, tem que ser lei para proteger,
né? Com o Tem que intuito de proteger. proteger, garantir, Tem fazer que- tudo certo. E não é uma lei para ganhar voto. Tem que ser uma lei Que realmente produza efeitos reais, né? Enfim, mas a sua política muitas vezes peca e É uma eu não lei que gosto de- demonstra exatamente a política. É um reflexo da política hoje nacional, que visa realmente isso que vocês estão falando. A foto ganhar na lei, voto, a foto na lei, né? mostrar que protegeu a gestante de alguma forma, falando que determinou o afastamento, mas acaba que não protege ninguém. Porque não dá os mecanismos Exato. necessários. Ela não traz aí os mecanismos, como ela tem que ser aplicada, de que forma tem que ser aplicada, como, e é óbvio, trazendo em todas as áreas de profissões diferentes. Veja, é só olhar para a nossa CLT. A nossa CLT na tela do capítulo dos professores. Sim, Por que tem que ter um capítulo dos professores? Porque é necessário. tinha uma previsão diferenciada Tem uma para previsão vários aspectos. dos né? motoristas. Tem ou não tem? Por que eu preciso ali de um capítulo? Por que a área bancária precisa ter a sua especificidade com relação à jornada e tudo mais? Se nós estamos dizendo que nós temos N profissões diferenciadas que requer uma visão diferente para cada profissão, como é que eu não posso? Aí faz uma lei achando que um parágrafo resolveu uma lei para N profissões diferentes, entre mercados diferentes de trabalho. Vai ser aí. Bom, Ainda se tivesse caráter provisório, né? De medida Ainda provisória. assim, ainda assim eu não posso. Eu acho que veja, quando o nosso Congresso sofre críticas com relação a isso, que mais ele produz legislações, com perdão da palavra, inúteis, não é verdade? Ele peca por isso. É até uma pergunta que eu queria fazer sobre a estabilização dessas leis no cenário pós-pandêmico. Como é que vai ficar isso aí? Veja, pós-pandêmico, diria eu, né? Não tem nem previsão para esse Que momento. eu não visualizo, veja, um vírus que nós temos N cepas, né, diferentes, que está mutando, né, de forma muito... Nós já temos aí o da África, o da Califórnia, né, a cepa do Amazonas. Então, nós temos uma mutação muito grande agora da Índia, né? Há uma preocupação muito grande. Então, é um vírus realmente totalmente desconhecido e que a gente só tem 2 anos. Não deu nem para a ciência definir o que vai ser o amanhã. E a gente sonhava em março de 2020 que 2021 estava tudo resolvido. Não foi assim? sonhamos em março, que em junho estaria... Tudo resolvido. Depois de junho Isso aqui sonhamos que em 15 janeiro dias, né? estaria tudo resolvido. E hoje a gente tem certeza que o amanhã é imprevisível. Com certeza. Imprevisível. Ah, vai ter terceira onda, 4? Eu não sei se vai ter a 10ª onda. Eu não sei. Agora, eu preciso me adaptar a esse novo mundo. Isso é uma nova realidade, né? Por que eu tenho que me adaptar a esse novo mundo? Porque se existe o Covid-19, a dúvida que existirá um outro vírus com outro nome? Eu não tenho dúvida. Eu não sei se ele vai vir mais para a minha geração, mas talvez ele venha para a geração dos meus filhos. Então, hábitos precisam ser aprendidos. E é isso que eu digo que a legislação, ela tem que, né? Como vai ser esse cenário? Eu acho que agora que a lei precisa realmente ser efetiva. Veja, né? Não só a legislação, a lei, quando ela traz esses novos hábitos, né, de higiene para nós, eu acho que eles não podem ser provisórios. Cadê o manual com o nosso? Então, veja, Manual. tem que ser provisório. Olha aí, o álcool 70%. Tem que ser provisório o álcool 70%? Não. Eu entendo que não. Eu entendo que no ambiente de Mas sabe que eu trabalho... gosto dele? Não, eu gosto dele. Agora, né? Eu entendo que é um hábito que não pode ser simplesmente mais descartado. Ele tem que entrar no contexto, porque ele não é só um problema do Covid-19, né? A máscara. Eu entendo que é algo que tem que ser colocado. Eu não um cenário pós-pandemia, por exemplo. Hoje a máscara, já falando de máscara aí como... primeiro que a máscara, dentro da norma reguladora de EPI, nos termos ela não é considerada uma EPI, mas ela é obrigatória. Né? Ela é obrigatória, mas ela dentro daquela norma existente, normas reguladoras, ela não é considerada um equipamento de proteção individual. Veja, mas ela é obrigatória. E ela tem que ser obrigatória depois da pandemia. Vamos dizer que acabou o Covid, estamos em tempos, né, em que não exista mais o vírus. Então, vamos lá, Rosinara. Então, já que nós estamos no IPI, como é que está a questão dos equipamentos de proteção individual? Nós estamos num momento de pandemia e existe padrão de qualidade?
Como é que funciona a fiscalização? Né? Então, olha só. Primeiro, a gente tem que dizer que nós somos muito ruins em fiscalizar equipamento de proteção individual. E nós, quando eu digo em todos os participantes, seja empregador, seja empregado, seja Ministério Público, né? Seja auditor fiscal do trabalho, nós somos muito ruins nessa fiscalização. Essa foi até uma das muito perguntas ruins. que eu fiz pro Dr. Rafael quando a gente estava elaborando as perguntas, porque eu não sabia quem que... Nós somos muito quem que tem que ruins fiscalizar isso e eu aí. não preciso ir muito longe. Vai em qualquer prédio que está sendo construído agora, verifica se eles estão com equipamento de proteção individual. Não estão. Por quê? Pelo mesmo critério que a gente acha ruim colocar uma máscara, né? E eu digo nós, brasileiros, nós achamos ruins em colocar uma máscara se a gente estiver gripado. Eu não estou falando em Covid. Se eu estiver gripado, eu acho que eu posso espirrar aqui tranquilamente, tossir aqui. E isso é normal. É ou não é? Fato. Tossir, jogar o vírus da gripe para quem eu quiser. Porque eu acho que eu não preciso de máscara. Essa é uma cultura, Você não é pode verdade? tossir dentro de um ônibus que está sempre Posso vazio. tossir lá dentro de um ônibus lotado, tranquilo. Porque todo mundo tem que pegar a gripe junto comigo. Tranquilo? Nessa mesma visão, parece incrível. É a visão que eu não preciso botar um capacete na área de construção. Uma bota, a luva, o cinto para subir no andame. Isso é comum você ver as pessoas no andame sem cinto. Sim. Precisa ir muito longe. O pessoal andando em cima de telhado, treliça. Treliça sem cinto. Né? Sem o cabo lá de aço segurando a pessoa para... Veja, é impressionante como nesse ponto de equipamento de proteção individual e coletivo, porque a gente pensa que não, que até o coletivo, nós somos ruins. Aliás, nós não gostamos. É impressionante que a primeira coisa que se você tiver que pedir para uma empresa o recibo de entrega de EPI, ele não tem. Não tem, não vou mentir, não tem o recibo. Pô, primeiro que ele nem comprou. E se ele comprou faz muito tempo, já deve estar vencido. E aí, quando a gente vem para o padrão de qualidade, sim, temos padrão de qualidade. Esses dias eu fui acompanhar uma perícia, né? Justamente dessa área de equipamento de proteção individual, em que a moça está com problema de audição. Trabalhou muito tempo. E um dos parâmetros que ela colocou para ter, e ela usava protetor ocular, ela usava abafador? Ela usava. O abafador era de péssima qualidade, e ele não abafava. Então, ele ficava folgado, né? Aquele plásticozinho que fica aqui, tem que vedar realmente para que o som não entre. Então, o que a gente também vê? Né? Que também a aquisição dos equipamentos de proteção individual tem que ser bem acompanhada. Mas a verdade é também que para uma empresa contratar um engenheiro ou um médico do trabalho para fazer o seu, né, PCMCO, bem como o PPA, né, bem como a análise ergonômica, a gente vê que é um problema, os caras não querem. Ninguém quer contratar um técnico, e quando contrata achando caro ainda, né? E contrata ainda achando caro, porque é ele quem vai dizer qual é o melhor abafador, qual é o melhor protetor ocular, qual é a melhor bota, se é com bico de aço, se não é, qual é a tua atividade. Ele vai te dar o desenho, ele vai dizer, é esse daqui que realmente, esse é o equipamento que você tem que comprar. Então, nós somos muito ruins. Nós, que eu digo todos, né? Em tudo. Tanto em fiscalizar, né? Porque o trabalhador também não fiscaliza, porque a verdade é que, às vezes, o empregador dá o equipamento de proteção individual, quando vai olhar, o trabalhador não está usando, né? O equipamento de proteção individual. É impressionante nesse sentido, que apesar da lei trazer que é causa de justa causa, né? Ainda assim é um problema, né? Porque o trabalhador não gosta e o empregador é outro problema. Muito comum, açougue. Toda semana eu vou no açougue. Quantos açougueiros vocês viram com luva de aço? Nossa, acho que eu nunca vi isso. Juro. Nunca viu com luva de aço? Mas é obrigatório. E nós não estamos falando no mercadinho do açougue. Vai qualquer supermercado grande aqui em Roraima. O açougueiro não está com a luva de aço. Não. E ele é obrigado a usar? Luva de aço. Todo açougueiro que mete a mão naquela serra tem que dar com a luva de aço. Para não dizer que eu não vi, eu vi uma vez com uma luva de aço só numa mão. Eu digo, resolveu todo o problema. Eu digo, gente, claro, deu certo. A luva de aço só numa mão, a outra não precisa. Com certeza, o outro dedo deve ser de aço. Gente, simples. Mas a verdade é
que eu acho natural o açougueiro meter a mão naquele negócio e cortar minha carne todinha sem luva de aço. Não é verdade? Então, nós somos realmente muito ruins em fiscalização. E nós temos a área de auditores, nós tivemos, alguns anos atrás, uma previsão para concurso público, né? Se eu não me engano, 1.200 vagas. 1.200 vagas. Para você ver, isso acho que foi há uns 8 anos atrás, Faz tá? tempo mesmo. Faz uns 8 anos atrás, já havia uma previsão de 1.200 vagas para auditores do trabalho. Agora, imagine, se há 8 anos atrás já tinha essa necessidade de 1.200, imagine hoje. Não tem como, eles não conseguem, não, é humanamente impossível. A quantidade de auditores que nós temos em cada região é humanamente impossível essa fiscalização. Se não for uma denúncia, não tem como. E aquele que deveria se proteger, que era esse trabalhador, e aquele que deveria se proteger, que era o empregador, porque eu vou te ser sincero, uma ação de acidente de trabalho por falta de equipamento de proteção individual, se for pequena empresa, fecha. Fecha, porque não tem como pagar essa indenização. Você pode fechar, porque você vai vender o prédio, você vai vender os equipamentos, você ainda não consegue pagar essa indenização, essa pensão. Essa é até uma das perguntas que eu ia fazer, que quais eram as consequências para o empregador quando ele não fornece esse EPI, quando ele não dá para o seu empregado? Nós temos multas previstas, né? Mas independente disso, eu acho que é das maiores consequências se houver o acidente, né? Veja, o prejuízo é muito grande, né? Tanto a nível material quanto a nível moral, né? Então, um prejuízo muito grande, realmente, né? Fora a possibilidade de pensão vitalícias aí, nesse sentido, né? Sempre se pensa que, como uma vez eu vi dizer, não, mas o empregador não precisa fazer nada porque tem SUS, né? Vai ser internado no hospital, o hospital é quem vai tratar, depois ele vai receber da Previdência, né? O auxílio, depois vai receber a aposentadoria por invalidez já pela Previdência, né? E a pessoa acha que vai sair ilesa desse... Eu tenho dó. Uma coisa é o dano, outra coisa vai ser... Né, o que é de direito dele, pela legislação. Se ele morrer, né, ou se ele vai ficar aí aposentado por invalidez, vai depender do caso. Exatamente, a depender. Mas são coisas distintas. Totalmente distintas. Então, né? Mas a verdade é que como a gente já vê tanto acordo, e aí a gente vai entrar, a gente vê tanto acordo que chega a ser uma situação que a pessoa acha que vai fazer um acordo, né? Exemplo, não vou dar aqui, fez um acordo de 300 mil, né? E pronto. A família perdeu seu ente querido, né? Mas ela fez um acordo de 300 mil. A empresa está alegre e satisfeita. Tem dúvida? Que para a empresa está alegre e satisfeita com esse acordo. Quem ganhou? A empresa ganhou. A empresa ganhou. Porque aquela pessoa era o mantenedor dessa família. Veja, a empresa já saiu do lucro. E 300 mil, vou lhe falar, Rosário, se colocou alta aí a porcentagem, porque quem teve de condenações ou de acordo... Não, e tá num acordo que para nossa realidade, para nossa realidade, foi um acordo de excelência, inclusive amplamente aplaudido, né? Que acordão. Veja, mas a gente está vendo aí, mas aí... se pensa, quando se propõe um acordo desse, que as ações, né, têm sido realmente ações com valores, como o Solex está dizendo. Mas veja, quanto custa a minha mão? Quanto custa a minha audição? Quanto custa a minha visão? Quanto custa a minha incapacidade para trabalho? Imensurável. É imensurável. É imensurável eu não poder trabalhar. Mas acho que isso é uma questão física. Até falta essa conscientização pro empregado. Isso é uma questão né? física. Isso é imensurável. Isso é imensurável. Então, o importante é a prevenção. Porque eu não quero receber 300 mil porque eu não posso mais trabalhar. Eu quero trabalhar. Então, a prevenção tem que ser a prioridade. E essa conscientização os nossos empregadores têm que ter e os nossos trabalhadores têm que ter. E aí no Brasil tem muito a avançar nesse sentido. Muito, 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 mas é muito mesmo. Pois é, Rosana, mas aí então a gente já tem esse problema, né, da fiscalização, da falta de EPI, do contratrabalho, e aí surgem outras questões agora, que é o Covid. E se o Covid, né, eu tenho uma dificuldade para dizer aquilo que eu vou lhe perguntar, porque como comprovar que
Covid foi adquirido no ambiente de trabalho. Eu queria saber como que alguém comprova que pegou Covid no ambiente de trabalho. Eu acho assim muito difícil essa comprovação. Veja, de todo o meu período de advogado e várias perícias que eu passei, e nesse caso específico, né, apesar do STF ter dito que pode se enquadrar, veja que ele não diz que é acidente de trabalho. Ele diz que pode haver essa possibilidade de enquadramento se haver nexo de causalidade. Né? Tem que haver o nexo de causalidade. E é a grande questão. Acho que Solé, que é advogado muito mais tempo que eu, e já passou por N experiência de acidente de trabalho. É dificílimo configurar um nexo de causalidade para algo que realmente a gente consegue materializar. A profissão era X, realmente aquela doença, né, pode ter vindo daquela, e mesmo assim quando você passa por uma perícia, né, como, por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui, que eu passei por uma perícia e perdi, simples, né, uma perícia simples, 40 anos na mesma profissão. Qual era a profissão dele? Instalação de ar-condicionado. Por várias vezes ele caiu da escada e tarará, diversas vezes, e um problema na coluna. Ele carregava onde as centrais? É aqui mesmo. A perita fez a perícia. E eu te digo o resultado. Resultado negativo, não há Desgaste como. natural. Desgaste natural da coluna pela idade. Veja, ela disse mais, há outras atividades. Ele pescava, ele gostava de ir para o sítio, ele capinava, ele fazia outras atividades que poderiam também gerar o problema na coluna dele. Não era só aquilo. Veja, o nexo de causalidade é claro, né, dentro do direito do trabalho, que tem que comprovar que advém daquela atividade laboral. Ora, se algo tão visível para mim, dentro da situação, imagine algo invisível, porque o Covid é invisível. O Covid é invisível. Onde eu acho esse nexo de causalidade? Muito difícil. Então é mais uma lei, é mais uma decisão para foto. Porque a própria instrução, né, o próprio Ministério, nas suas recomendações, o Ministério Público trouxe recomendação que ele vai dizer que só o perito pode afirmar o nexo de causalidade. Eu não tenho nem dúvida, o perito vai dizer, você tem família? Teve. Quantos tiveram Covid na sua casa? 4. Então acabou o nexo de causalidade. Pois mas olha o problema que é o problema que é essas legislações e essa forma de interpretação nesse afã do Covid, né? Tem aí, a gente sabe que tem questões políticas envolvendo, tem muita coisa que tá. A questão é, se eu pegar uma gripe, então agora também vou falar que foi adquirido no ambiente de trabalho, se eu ficar doente, começa a complicar muito a situação. Porque hoje o que é obrigado? É obrigado a ter máscara? Você se tua atividade tem lá uma restrição, seja qual for, só pode pegar e levar embora a mercadoria. Você está fazendo isso? Tô. Você colocou álcool em gel na porta do seu estabelecimento? Coloquei. Você está medindo a temperatura, que não é obrigado, mas estou medindo. Quer dizer, você cumpriu tudo que o legislador lhe mandou. Tudo que ele mandou, você fez. E mesmo assim, pode chegar alguém e falar, não, eu peguei Covid dentro do ambiente de trabalho. Aí fica muito difícil. Eu entendo que hoje nós poderíamos incentivar as empresas em ter maior prevenção do que realmente buscar já o corretivo. O problema é que a gente já está buscando o corretivo. Se pegar, tem lá a possibilidade de ser, né? Tem que fazer CAT, porque o CAT vai ter que, né? Tem que fazer o CAT. Faça seu CAT, né? Faça seu CAT. Quer dizer, nós estamos pensando já no corretivo e no preventivo. Eu acho que o Covid, ele veio, né, e tá aí, mas ele mais ensina a prevenção do que o corretivo, é prevenção mesmo. Então, pergunta-se, né? E aí eu verifico que de um tempo para cá, e aí a gente vai em supermercado e a gente observa, a gente era mais rigoroso. Com certeza. Né? Então, eles tinham aquele cuidado na farmácia, porque eu já fiquei na fila de farmácia. Hoje ninguém fica em fila de farmácia, vocês já observaram? Mas a gente ficava antigamente na fila da farmácia. Antigamente, esperando lá fora. Lá fora. O supermercado tinha a questão da ocupação. Colocaram toda uma restrição, agora não tem mais. Agora é difícil, às vezes nem álcool em gel tem. Não tem, nem álcool em gel tem. Você chega lá, o bicho tá seco, aquele negócio lá que fica lá na frente, lá, que eu não sei o nome, parece um token lá.
Você não tem mais o álcool em gel. Antes você tinha os carrinhos sendo limpados periodicamente. Não leva seu álcool em gel para limpar seu carrinho, não. Não é verdade? Veja, o descuidado, às vezes a gente precisa entender, e é isso que a gente... E aí eu vou culpar todos nós, né? Vou me culpar também. É que a gente ainda não observou que a gente precisa se continuar com a prevenção. Né? Então a gente acha que os outros que têm que se prevenir, eu não preciso me prevenir. A prevenção tem que continuar. Agora as empresas, e aí a minha recomendação, né? E aí quando a gente fala de acidente de trabalho, eu não tenho nexo de causalidade, mas eu posso alegar que a empresa não trocava a máscara, ela comprou máscara de pano. Como a gente vê na maioria das empresas, né? Que elas não compram a máscara cirúrgica, elas têm aquelas máscarinhas de pano. Já tem a pergunta já de quem é a responsabilidade. Aí é da empresa. É da empresa. Mas é da empresa. Isso não está regulamentado. Né? Então vai lá para a portaria 20. Na portaria 20... É em portaria, mas não em lei. Mas há uma... Eu não estou falando que... mas não está em lei. Não está em lei. Mas já tem não uma... Estou falando né? Não, agora... as empresas que eu atendo, eu falo, não, compra um caminhão de máscara, não compra uma, deixa lá à vontade. Tem que ir lá à vontade. E tem que estar à vontade, sabe por quê? Qualquer máscara, seja ela cirúrgica, seja ela de pano, ela tem que ser trocada a cada 3 horas. Sim. Mas o que a gente observa é que a pessoa chega com a máscara às 8 da manhã, ela vai embora meia-noite com a mesma máscara. Eu falei, amiga, e usa essa mesma máscara no outro dia. No outro dia, porque ela só pendura lá, de manhã ela já... Que isso? Sim. A empresa tinha que ter máscaras e ela mesma fiscalizar e mandar trocar a máscara a cada 3 horas. Nós estamos falando, até falei você falou da portaria, eu falei que não tem lei. É que quando o empregador às vezes me questiona, tem um cliente aqui que ele questiona tudo da Covid. Tudo. Tudo ele questiona. Nossa. Tudo. E ele é contra. Eu não vou usar máscara. Aí vai ficar fácil depois esse nexo de causalidade, vocês não acham? Vai ficar fácil. Ele fala, eu não vou usar porque... Na empresa dele não tem máscara, né? Não tem álcool em gel. Acho que ele tem 2 ou 3 funcionários, graças a Deus, que é pouquinho. Graças a Deus que é pouquinho. Mas, e ele fala, eu falo pra ele o seguinte, a opção é sua. Você pode fazer e dizer não tem lei e dar uma máscara que custa R$1, 50 centavos, sei lá quanto custa descartável, enfim, né? O de pano que custa R$4, que a pessoa vai lavando e tal, né? R$4, R$5. Ou depois você vai responder um processo de 10 mil, 20 mil, 30 mil e a opção é sua. Não é melhor comprar agora a máscara barata? Então, mas aí que surge, né? Só que depois vai vir questionamentos, né? Relacionado a fornecer, mas não era obrigatório. A gente vai fazer um questionamento jurídico depois, né? Mas só que isso dá um trabalho, um trabalho desnecessário. Apesar, eu ainda vou mais além, Rafael, dizer, não tem na lei. Né? E apesar da máscara não ser considerada um EPI, nos termos da norma reguladora, ela é sim um equipamento de proteção agora, individual, em tempos de Covid. Então, eu não tenho dúvida, entendeu? Que tem que fornecer. Tem que fornecer. Chega a ser um absurdo eu achar que meu empregado é que tem que trazer a máscara dele, comprar a máscara dele para trabalhar. Tem que fornecer. E tinha que ter, era assim, ali... E eu vou lá e ainda tinha que passar a cada 3 horas. Pessoal, já trocaram de máscara? Vão trocar de máscara, né? Vai trocar de máscara. Conferir se realmente está passando álcool gel na mão, né? Vamos ter ainda muita discussão ainda em relação à pandemia. Mas depois veja, acaba a pandemia, quando tem gente eu que diz digo, que não... exatamente. Quando a gente diz, né, pós-Covid, o que deveria ficar, e aí a gente observa que a gente não quer que fique nem agora. Porque a gente já acha que não precisa mais de álcool gel, a gente já acha que não precisa mais de máscara, a gente já acha que não precisa de distanciamento. Gente, distanciamento é algo tão simples, mais simples que uma máscara, mais simples que um álcool gel, porque não me custa R$1. Custa determinar dentro da empresa, onde no balcão, onde cada um vai, olha, aqui, o outro tem que ficar aqui, e alguém responsável, que é gestão, dizer, pessoal, não pode estar se abraçando, pessoal, não pode ficar perto. Porque o que a gente entra numa empresa, tu vê distanciamento social? Não. Alguém viu o distanciamento social, empresa aqui? Não. Porque os empregados querem estar conversando um em cima do outro. Uma vez eu entrei no supermercado, e eu conto isso para as pessoas perceberem como chega a própria cultura do empregado. Eu estou no supermercado, no caixa, primeiro porque as pessoas não querem obedecer o raio da pontuação do caixa, né? Querem estar um atrás do outro, né? Gente, tá ali marcado, fica no que tá marcado. Você evita os problemas, né, com relação ao Covid, cumpre o teu distanciamento. Aí tô lá eu no caixa e
A moça, que pelo jeito era chefe das caixas, estava assim, eu não vou dizer o nome do supermercado, né? Mas estava lá, e ela estava justamente no meu caixa. Entrou alguém conhecido dela. Gente, parecia que ela realmente parece que não tinha visto aquela pessoa já há alguns anos. Quando ela viu, ela deu uma... Amigo, abraçou. Todo mundo ficou olhando ela lá, o povo do caixa, e todo mundo olhou para ela abraçando, e o homem abraçando ela. Mas, amiga, quanto tempo, aquela confusão toda. E ela viu que todo mundo observou e eu olhei bem sério. Eu falei, e pode? Vocês não compreendem a nossa amizade. Eu falei, e vocês esqueceram do Covid. Primeiro, porque dentro da empresa, eu falei, você não poderia ter essa atitude, eu sou cliente. Se você me proíbe e me diz que eu tenho que fazer distanciamento social, eu não posso entrar aqui sem máscara, não é verdade? Porque não pode entrar no supermercado sem máscara. E eu tenho que cumprir o distanciamento, você mais ainda, porque você é empregada desta empresa. Ela ficou tão sem graça. Aí as caixas tudo olhando assim. Gente, então veja, olha só. E o supermercado estava lotado. Olha a conscientização do ser humano. É algo mais simples, é o distanciamento social. E o distanciamento social é tão eficaz quanto os demais mecanismos de prevenção. Até mais, né? Até muito mais, já comprovado. Se mantém distante. Se mantém distante, ponto. Bom, são Olha várias... nós aqui distantes, né? São várias questões que entram nisso aí. E aí, uma questão também que estava aqui para nossa pauta, que é o INSS, Manu. O que nós temos para trabalhar aí? Foi liberado, né, o benefício por incapacidade temporária e a dispensa de perícia junto ao INSS. E aí, eu queria perguntar como que era concedido esse benefício antes dessa legislação. É bom que se diga que apesar do benefício por incapacidade temporária, né? Que nome grande agora. É grande. É o mesmo auxílio-doença, né? Para os nossos ouvintes. Pessoal, é o auxílio-doença. Só que agora eles deram esse nome, né? Auxílio por incapacidade temporária. É o mesmo auxílio-doença. Lembrando, né? Que o que mudou? Veja, nós tivemos aí o INSS sem realizar perícia, né? Ano passado inteiro. E aí voltou, né, a perícia, e houve a necessidade, portanto, dessa regulação aqui, que foi ali meio uma coxa de retalho, né, enfiaram essa norma dentro de uma outra norma que não tinha nada a ver, né, e tá lá. Mas tá lá ela, e eu acho que ela foi salutar, dependente aonde ela foi incluída, né. O que acontece? Quem conhece previdência, prédio de atendimento, sabe que se tem um lugar onde não tem como fazer prevenção no lugar daquele, que é lotado 24 horas. Então, não ter perícia não é uma questão, eu acho que é uma questão realmente de prevenção. Né? Até porque é uma situação realmente onde você tem uma quantidade muito grande de pessoas sendo atendida pela Previdência Social. Veja, então nós já tínhamos essa previsão em 2020 de não ter perícia. Quando veio agora, né? Esse auxílio por incapacidade temporária, lembrando que, olha aí, tava roncando aqui um negócio aqui atrás, que é o atestado médico acima de 15 dias. Lembrando que até 15 dias é do empregador, né? Acima de 15 dias que você é encaminhado para a Previdência Social para receber o auxílio-doença, que hoje a gente chama de auxílio por incapacidade temporária. Veja, o que aconteceu? Agora você tem a possibilidade da entrada tudo pelo internet, né? Você entra lá no meu INSS, você vai lá em perícia, aí tem análise documental, clica ali e ali você vai requerer o seu auxílio-doença e anexa todos os documentos necessários e eles vão fazer análise sem perícia, só com base na documentação, né? No caso ali que você anexou o atestado médico, ok? Então, para colocar aqui então de forma bem simples, antes eu tinha que ir lá para o médico do INSS, e o médico do INSS ia me avaliar, dizer se está com capacidade para isso, para aquilo, enfim. Se é homologar ou não. E agora eu vou no médico particular e pega o médico... o meu atestado médico, exatamente, mas aqui do médico deu um atestado médio de 30 dias, eu vou lá na internet, clico lá meu INSS, vou lá em perícia, só que eu não vou ter a perícia, aí quando eu clico vai ter análise documental, eu clico em análise documental, preencho aquele requerimento e anexo ali o atestado médico. A análise bem mais fácil, bem mais fácil será apenas nos documentos, que eu acho que essa é uma coisa que tem que ficar. Eu entendo que tem que ter perícia na dúvida. Tô com dúvida daquela documentação, tô com dúvida realmente
daquele laudo, daquele atestado, daquela documentação, e eu chamo para perícia. Mesmo depois do Covid, eu acho que isso deveria ficar. Mas aí cai naquela que o INSS já sofreu inúmeras fraudes, né? Desde que, enfim, anos e anos discuta fraude, falar em fraude no INSS e tal. Então acho que talvez era mais para isso, né? Mas aí eu também concordo, porque se suspeitou de fraude, verificou e suspeitou faz diligência. Duas punições, né? A pessoa que fez e o médico. O médico que fez, bem como aquele que está com a documentação. Mas enfim, bom, mas aí pra gente, para uma pergunta que também se verifica aqui nesse que acho que é pertinente. Primeiro, uma diferença, né? Lógico que é o tempo da temporária definitivo, porque é definitiva, logicamente, né? Mas como é que eu caracterizo uma ou outra e se na definitiva eu falo, olha, na definitiva também posso apresentar um laudo? Ou a definitiva agora ficou suspensa, como é que... Não, vamos lá, então vamos lá. Lembrando que essa análise documental sem perícia só é 90 dias. E ela não prorroga, tá? Então, por exemplo, numa normal, né, vamos dizer, ela continua sendo incapacidade temporária, mas eu posso pedir prorrogação e prorrogando aquele por ad eterno, diria eu, assim, até aquilo ser transformado ou numa aposentadoria por incapacidade, né, ou mesmo numa aposentadoria normal. Veja, nesse critério, essa daí da análise documental, ela só é até 90 dias, ponto. Se eu precisar, pós 90 dias, eu tenho que entrar com um novo pedido, novos documentos, tá? Então, vamos dizer que o médico deu um atestado de 90 dias. Não tem como eu pedir prorrogação, porque na normal, com perícia, eu peço prorrogação. Eu não preciso ter um novo atestado. Então, vamos dizer que o médico me deu 60 dias. Eu não preciso voltar lá no médico e pegar um novo atestado. Eu posso só solicitar a prorrogação. E quem vai me dar a minha prorrogação? O perito. Eu vou lá, ele me analisa e diz, não, você ainda precisa ficar mais 60 dias de novo. Mas eu não preciso ter novamente um novo atestado médico. Eu solicito prorrogação, que é feito, se não me engano, 15 dias antes do término, né? Você solicita, faz perícia e aí é concedida a prorrogação. E você pode ficar pedindo essas prorrogações. Você não precisa ficar pedindo um novo pedido toda vez. Um novo, não. No caso da análise documental, precisa. Após 90 dias, você tem que fazer um novo pedido com novos documentos médicos. Veja que aí eu até concordo, né? Porque se você não tem perícia, não tem como você ter nova prorrogação. Se você não tem perícia, realmente, porque você precisa de um médico. Então, se você vai ter um novo atestado médico, um novo pedido de análise documental. Veja, não é que você não vai ter novo direito a novo auxílio. É que você vai ter que fazer um novo pedido, né? Por via de análise documental da mesma forma. Mas lembrando que essa lei só vale até 31 de dezembro de 2021, né? Então aí com a expectativa e esperança que 2022, né, já haja possibilidade de mas aí então, tempo máximo 90 dias, né? Isso. Depois tem que dar entrada de novo. Tem que dar entrada novamente. Vai perdurar, vai ficar em vigor até 31 de 12 de 2021. 31 de 12 de 2021. Você acha que prorroga ou você acha que acaba a pandemia? Essa pergunta é difícil. Menino, olha, já pensou, se eu soubesse que acaba. Se eu soubesse o dia que vai acabar a pandemia, eu tinha decorado os números já da Mega. Eu falei, não, pergunta de $1 milhão. O número da Mega, né? Você acha que prorroga ou acaba a pandemia? Olha, eu gostaria que essa fosse uma lei que se tornasse uma lei permanente. Eu gostaria. Eu acho que foi uma lei muito boa, uma lei realmente eficaz, eficiente. A Previdência não tem perito para tudo. Demora demais as perícias, os agendamentos de perícia e tudo mais, né? E pelo volume, não estou aqui criticando, mas tudo no excesso é mal feito. O que nós temos de reclamação nessa área que são maltratados, que o médico não olhou direito a documentação, da negativa nem perguntou direito, 2 minutos entrou e saiu. Então, assim, esse volume de perícia é muito grande, e aí você, na análise documental, você reduzir isso a vários. Veja, eu digo o seguinte, se eu posso, como advogada, fazer uma audiência telepresencial e presumir a lisura, que o outro advogado não está dando as respostas para o meu cliente, né? Eu assisti, inclusive, toda a entrevista com a nossa juíza Lana, fantástica, inclusive, parabéns, ela está de parabéns. Ela é maravilhosa, né? Foi muito legal, sensacional. Ela é maravilhosa. É vontade de ficar assistindo várias vezes aquela, né? Veja, se eu posso presumir licitude, concorda, numa instrução telepresencial, em que eu confio que o outro colega não está induzindo as respostas,
Por que eu não posso ter uma presunção de legitimidade dessa documentação? Eu entendo, inclusive a nossa justiça tende, né, a ter o mundo virtual. Essa é uma realidade, isso não é um pensamento. Será que depois da pandemia nós vamos continuar tendo audiência telepresencial? Será não? Essa já vai continuar. Isso já é uma realidade, né? Já tem a opção, tu já viu aquele 100% digital? Você tem a opção de querer que teu processo seja 100% digital. Isso é fantástico, quer dizer, claro que uma escolha das partes, né, representada pelos seus advogados, olha, eu quero 100% digital. E eu acho isso fantástico, que há momentos que 100% digital, o juizado especial, inclusive, eu vejo assim como algo... Eu tenho umas restrições, né? Porque eu tenho restrições já... Algumas ressalvas, né? Eu sou implicante, né? Então tem algumas ressalvas. Mas eu sempre tenho que pensar o seguinte, eu acredito que existem mais bons profissionais do que maus profissionais. Eu também acredito, mas... Assim, eu acredito em tem mais bons profissionais do que maus profissionais. Em qualquer área do direito, inclusive mas na que nossa. Minha briga parte já desde de um desrespeito, porque a primeira pergunta que eu falo é quem deu autoridade ao CNJ para legislar? Então, aí nós estamos numa profundidade. Já parte dessa discussão. Ele vai além, né? Ele vai além. Mas eu tem que concordo pensar, com você, Solek. Porque quando ele faz isso, faz coisa boa e daqui a pouco vai fazer uma coisa ruim. Mas se a gente for pensar nesse sentido, Solek, a gente vai realmente... Só que assim, o que eu penso? Para mim o processo, eu não preciso mais aparecer no fórum, eu não quero mais lá, não quero chegar às 8 horas da manhã e ficar esperando o juiz me dar audiência das 8 para o meio-dia, não quero mais. Não quero, eu não quero, não vou mentir pra Não, ti. também não, né? Porque a gente já brigava, isso aí já fazia... Gente, quanto tempo? Só que de todo procedimento, eu acho que eu não faço nenhuma ressalva, porque eu faço sustentação oral virtual muito tranquilo. Não é verdade? Audiência... A única coisa que eu fico preocupado sempre é com a audiência de instrução, principalmente a trabalhista. Eu fico preocupado com a audiência de instrução trabalhista. A nossa preocupação na área do trabalho, Solek, é porque a verdade, na maioria das vezes do trabalho, ela vem à tona com as testemunhas, não é com a documental. Porque na maioria das vezes você não tem um único documento para provar aquela verdade, aquela hora extra. Você não tem. Você vai pedir um reconhecimento de vínculo, você tem o quê? Você tem o quê? Zero. Uma foto? Não tem. E aquela testemunha é realmente o teu ponto-chave. Né? Eu tive audiência esses dias e a minha indignação é como a outra parte, consegue, né, burlar os fatos, para não dizer aquela outra palavra, né? Mas burlar os fatos com a maior tranquilidade. E na tela fica mais fácil. Eu concordo com você que na telinha é mais fácil burlar os fatos. Criar fatos, né? Loucura total. Eu concordo que realmente a tela, né? Uma coisa, e a gente que está acostumado na Justiça do Trabalho, e que a testemunha senta na frente do juiz, só olha para o juiz, a canelinha fica tremendo, e o juiz olha ali, não é verdade? E o juiz já pega direto, já olha pro olho assim dele, e ele já sabe o que ele tá falando. com vontade de burlar os fatos, mas ele acaba, e aí o juiz pergunta a mesma coisa 3 vezes, ele acaba contando a verdade no final. Então, aí, é que eu falo para os alunos, que né? essa interação da Justiça do Trabalho, porque para a Justiça do Trabalho, a testemunha é fundamental. Ela é, às vezes, a única prova que a gente tem. Sim. E com a reforma trabalhista, que nesse ponto você é processualista, um desastre total, né? O preposto? É desastre total a gente dizer que o ônus da prova é 100% do autor na Justiça do Trabalho. Pois é que o 808 falava, né? Mas ainda assim isso é. Incumbe ao reclamante provar os fatos sei, alegados seu direito. Mas a gente tinha antes da impeditivo, reforma... modificativo e extintivo ainda é do réu. Mas ainda é do reclamado. Mas ainda assim, a gente está ali com um problema sério. Né? Que a gente sabe que o camarada fez hora extra, mas ele não tinha ponto, ele não tinha nada. E a maioria das testemunhas deles, na maioria das vezes, ainda trabalha para aquele empregador. Sim. E ele diz que ele não vai testemunhar. Como é que eu faço para levar essa testemunha, né, de forma coercitiva e sentar lá? Enfim, né? Eu fico preocupado que no podcast da doutora Lana eu falei isso e eu falo mais uma vez, aconteceu aqui no escritório, eu falei, excelência,
a pessoa, a testemunha está lendo. E o juiz falou, você está... Caiu a conexão. Eu mostro esse vídeo, se alguém quiser ver, eu tenho um vídeo gravado. Deixa eu lhe dizer. O camarada acabou de dizer, não, ele trabalhava de segunda a sexta. Isso é real, aconteceu. Ele trabalhava de segunda a sexta, de 8 ao meio-dia, de 14 a não sei o quê. Aí daqui a pouco, aí a juíza, que o preposto afirmou que ele trabalhava. Não, aí o cara lembra, enquanto a juíza aqui escrevendo, é virtual, ele diz, não, eu queria fazer uma ressalva, não foi bem assim. Ué, mas acabou de afirmar e agora não é mais bem assim? Aí eu sei. Claro que eu sei que ele recebeu por WhatsApp, pelo amor de Deus, o que você disse. Não aparece. Não é para você dizer isso. Então... Fale agora que não. Não, realmente, mas eu quero dizer... O que eu quis dizer é que o horário era esse, mas ele nunca cumpria. Ele vinha aqui e ia embora. Então, mas é aí que eu falo. Cara... Conciliação... Aí é óbvio que eu sei que naquele momento ele recebeu, né... que ele deu uma garfada enorme, que ele precisava retificar o que ele disse naquele exato momento. É óbvio. Eu só quero acreditar que a juíza também percebeu. Pois é. Mas aí eu volto em outros parâmetros que eu ia falando pra você, que até o nosso podcast já entrou em outra coisa agora nas audiências. Mas é assim mesmo. Podcast. Então, nós estamos aqui, né, fazendo podcast, tem um escritório, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas eu tenho Estamos aqui sofrendo as nossas dores conjuntas. Conjuntos. Mas eu tenho uma sala de reunião, e eu tenho uma câmera, eu tenho um microfone preparado, onde pega a testemunha e eu fico atrás, igualzinho numa sala de audiência. Até o juiz, esses dias o juiz do trabalho elogiou, falou, vocês estão preparados para fazer o que vocês estão fazendo, né? E eu estava atrás, então quer dizer, ele fica na minha frente, eu não tenho como... E a câmera aberta. Veja. Aí você chega lá, tem outro advogado que tá com o celularzinho. Mas tu concorda, que você só enxerga o rosto da pessoa. Exatamente. Agora tu concorda que é possível fazer o correto mesmo sendo telepresencial? Mas eu falo isso. É possível fazer o correto. O que eu entendo é que veio tudo muito novo. Covid, todo mundo telepresencial. E aí os próprios órgãos jurisdicionais estão agora que estão, olha, fiquem em salas diferentes, né? Sim. Agora é assim, fiquem em salas diferentes. Mas se está em sala diferente, não garante a lisura. Eu prefiro ficar tudo na mesma sala. Tudo na mesma sala e todo mundo se enxergando num ambiente mais amplo, onde eu posso ver a mão, né? Todo mundo. Então, assim, eu acho que tá faltando, né? Essa regulamentação. Regulamentação. Tem juiz que quer híbrido, né? Quer mandar as testemunhas pro fórum e as partes ficam no escritório, que eu também acho que não vai dar certo. Não vai dar certo. Enfim. Eu acho que, como tu diz, eu entendo que tem como ser telepresencial e tem como garantir a lisura. É óbvio que nem todos, né, que trabalham, que são advogados, têm condições de ter essa estrutura. Já vão impor. Não é verdade? Nem todos têm condições. Mas eu entendo que até mesmo por um notebook, por um computador, alguns... É porque também o pessoal exagera, quer fazer audiência em rede, né? Aí é difícil, né? Tem bota lá o celularzinho. Todo dia aparece uma pérola diferente. Não, uma pérola diferente. O advogado, ele já, se não entendeu, ele já deveria ter entendido que a audiência vai ser virtual e que ele precisa de... Não precisa ser nada elaborado, mas ele precisa de um lugar para fazer as suas audiências. Fazer suas audiências, né? Eu acho tem que assim, entender isso sabe? Aí. Então, assim, um dia desse eu vi o cara fazendo audiência tomando banho. Isso aí foi famoso. Não foi, né? Então, eu acho assim. Mas assim, falando só finalizar, vamos finalizar. Senão a gente já vai... Não. Já emenda, né? Para finalizar no seguinte sentido, eu sempre falo na aula, quando eu dou aula de audiência para os alunos, eu falo para eles, você acha que o juiz não está vendo o quê? Não adianta você instruir a testemunha, porque o juiz vai saber se ela está mentindo ou não. Vai saber. Olha que mais mal. Por quê? O juiz faz 10 audiências por dia, 5 dias na semana, ele tem 20 anos no fórum. Nesse ponto, eu vou tecer aqui elogios, mais de um, né? A nossa área do trabalho. Nossos juízes sabem fazer as perguntas. Sabem fazer as perguntas. Nossos juízes sabem fazer a pergunta. Gente que atua nas 3 varas do trabalho, né? Nossos juízes sabem fazer as perguntas.
Na Juiz realidade. bom é aquele que acaba as perguntas dele, você fala, tem pergunta, doutor? Não. Não. E sobrou é mais nada. fantástico isso. E eu não vou mentir, eu peco pelo excesso. Eu também faço. Eu peco pelo excesso. Eu vejo que tá tudo, mas eu às vezes ainda quero fazer, né, dar umas Não, mas torcer porque um pouquinho mais para a ver se gente- sai. Só que assim, ainda, Mas eu tenho realmente certeza os que a nossos professora, juízes sabem fazer as a perguntas. professora Rosinara corretas. leva no mesmo aspecto, É. que tem colegas que não entendem isso. E eu fico sempre... O colega está falando de hora extra, a petição dele é pedido de hora extra. Ele pergunta quando que começou a trabalhar na empresa, que está na carteira de trabalho, mas fala, por que você quer perguntar isso? Se está na carteira de trabalho, teu negócio é hora extra, tem que saber o horário que ele entrava, que ele saía, que ele almoçava. É isso que você tem que saber. Aí fica fazendo pergunta ao juiz. Doutor, defira. Né? Doutor, defira. Então, Daí começa a ficar até um clima chato. Mas Eu, enfim, eu, né? eu realmente, nesse questão, eu tenho que me autopoliciar. Porque eu gosto de fazer perguntas, eu gosto de instigar um pouquinho mais, né? Mas a verdade é que a gente realmente tem varas, e os nossos juízes, eles são precisos. Até porque eles não têm tempo, tem não sei quantas audiências Sim. naquele dia, vocês foram perder tempo. Eu vou aqui citar uma audiência que eu tive não vou citar as partes, mas eu posso citar o juiz, que é um professor, Raimundo Paulino, né? Juiz fantástico. Antes dele começar a audiência, ele diz: o assunto é esse. Então, vamos nos auter as testemunhas nesse ponto, que é o nexo de causalidade com aquele ponto, não adianta. Senhores, vamos nos ater a esse ponto. Então, as perguntas serão direcionadas nesse sentido, porque é esse sentido que vai dizer que sim ou que não ao meu pedido. Exato. Quer dizer, de forma muito objetiva. E, na realidade, ele fez todas as perguntas, a gente não precisou fazer nada. Mas aí foi até muito aí tranquilo. é um problema Fantástico. processual da CLT, né, que ela usa, nós usamos o CPC muitas vezes quando convém, quando não convém a gente deixa de lado, né? E o problema pontual da CLT é porque nós não temos despacho saneador, que é esse específico, que é as partes, as provas que pretendem, né? Firma-se os fatos controvertidos, específico-se as partes, as provas que pretendem produzir. Então, quando ele fala controvertido é a hora extra, controvertido é o 13º, é daqui que a gente tem que partir. Não vamos ficar perguntando lá quando é que ele começou a trabalhar, que tá na Porque carteira. é igual aquelas petições, como eu sou professora de prática trabalhista, pensa num negócio que eu detesto, do contrato. O contrato tem que ter 2 linhas, se tiver. Do contrato, aí o cara escreve 2 páginas. Não. O contrato Não, primeiro que eu não gosto do Iniciou- contrato. É iniciou- fatos. é, Vai direto pro fato. Mas é a parte dos fatos, né? Iniciou, Não, mas tem gente que coloca terminou, do contrato salário e depois e função. coloca fatos. Não. Pelo Calma que eu tô amor de Deus. aprendendo aqui, que eu sou Do aluna. contrato dá põe fatos. Eu Do sou contrato. aluna, eu tô entendendo fatos, como é que vocês estão síntese. falando. O fato é que você começa na petição, até você for aprendendo, início do contrato de trabalho, término do contrato de trabalho, motivo do término, salário, profissão. Salário, profissão, acabou. Salário, profissão. Para iniciar, depois você fala, teve dano moral, não pagou hora extra, deve ser trabalhando outros Cara, fatos. aí o cara quer contar uma história que não tem nada a ver com o pedido dele. Mas não tem nada a ver com o teu pedido, pra que tu vai contar? Fica enrolando, né? Exatamente. Dando Uma coisa página que lá tem- pro juiz se Isso aborrecer. eu falo até no processo civil, não vamos contar a história do que não interessa. Se você quer cobrar alguma coisa, me fale qual é a dívida. E é isso que eu preciso saber. Perfeito, Solange. Eu, inclusive, vou anotar Ótimo. isso daí. Pode falar para eles lá, que se for dos meus alunos eu falo. Bom, mas vamos fechar com a última. última. Eu tenho uma pergunta em relação, voltando nesse assunto do INSS, porque você falou agora que nas audiências, por exemplo, fica muito fácil burlar, né? Sei lá, fazer a testemunha emitir, não sei. Burlar, perdão. E aí eu queria fazer uma pergunta em relação a esse sistema de você entregar os documentos via site, por esse novo modelo para receber o auxílio. Como que vai ficar esse controle? Não é muito fácil burlar isso aí? Não é muito fácil você só mentir só para ter esse dinheiro? Uma falsidade ideológica, é falsificar um documento, diríamos assim, né? Pois é. Não, e ainda aí, eu queria fazer mais uma pergunta. Se nesse sentido você vai precisar de um atestado médico ou só do laudo, qual é a documentação necessária? Então vamos lá, porque é agora. importante para algumas pessoas saberem disso. Isso, então vamos lá. A experiência do INSS com essa questão, né, é muito triste. Essa é uma verdade, né? O INSS tem endurecido. Às vezes as pessoas perguntam por que o INSS endureceu tanto suas regras, aumentando inclusive a perícia por aposentadoria por incapacidade, inclusive fazendo mutirões. Não tem perícia, mas ele marca a perícia ali para 3, 4 mil pessoas. Quem não comparecer, cancela, né, até que a pessoa compareça. Por que ela
tem, ao longo dos anos, tendo sido mais rígida e burocrática. Na realidade, o que levou a Previdência a ser isso foi inúmeras fraudes, né? Desde carteira de trabalho fraudada, né? Tempo de serviço fraudado, ou seja, né? Tudo fictício. A pessoa nunca trabalhou, mas foi lá e contratou alguém que preparou tudo e deu a entrada. Rural, trabalhador rural, de tudo, né? Documentos, né? E hoje, inclusive, antigamente era muito comum ter só, se você foi sindicalizado, hoje nem recebe mais, para a aposentadoria rural, né, a questão de sindicato. Por que não recebe mais? Justamente pela experiência, né, que teve anterior. O cara nunca foi, mas o sindicato fazia lá e tal. Né? Veja, então, esse rigor realmente da Previdência foi realmente em razão da triste realidade passada. Né? Inúmeras fraudes. Né? Então, houve essa necessidade de maior rigor. O que eu entendo é o seguinte, há a possibilidade de atestados falsos? Sempre há. Sempre há, porque há na própria empresa, né? Eu tive um caso de... não tive um caso porque não tinha causa, né? Eu disse logo, não vou entrar porque você não vai ganhar. A pessoa foi demitida por justa causa porque ela apresentou um atestado médico que ela fraudou. Era de 2 dias, ela foi lá e fraudou o atestado, entendeu? E apresentou, foi configurado que o atestado, né? O atestado não era falso. Ela fraudou o atestado. E ganhou justa causa, ela foi ao meu escritório para entrar na justiça pedindo ali, né, a reversão para uma sem justa causa, porque ela não concordava, porque ela não errou. Ela jurava de pé junto que o atestado era verdadeiro. Eu falei, olha, deixa eu te dizer, com base em que o empregador disse que é falso? O empregador teve o zelo, e nesse ponto, de notificar o médico e encaminhou cópia do atestado. O médico mandou um documento, assinou dizendo que ele não deu aquele período, que o período era só X. Ele deu realmente um atestado, ela esteve lá, estava na ficha dele, mas que o atestado não era aquele. E era erro grosseiro, era fraude grosseira, porque eu falei para ela, ó, eu estou enxergando que você riscou. Ah, mas não fui eu então, foi eles que riscaram lá dentro. Eu falei, então você deveria ter pedido outro atestado. Porque se você recebeu o atestado rasurado, você não deveria ter recebido. Você deveria, ó, o atestado tá rasurado, né? Mas era tão grosseiro que você realmente tinha visível ali que não tinha sido lá no próprio posto. Veja, e eu disse que não tem retorno, entendeu? Então, veja, é óbvio, né, que a gente sabe que com o advento da tecnologia, erros grosseiros de rasura já não acontecem com tanta... Mas eu falo pra você que de quem que é a culpa, né? De quem é a culpa? A culpa, como tem aqui programa de televisão, a culpa é do Cabral que descobriu isso aqui. Por quê? Explico. Porque eu nunca vi um país para gostar tanto nesse mundo que carimbo. Adoram carimbo. Então o atestado médico vem com um carimbinho do médico e um rabisco ali que você... Não sabe. E carimbo você sabe que você faz em qualquer lugar, né? Por R$20. Não importa. Mas olha, mas só que se não carimbar, não vale. Não, tem que dar carimbo. R$20 vale muito no Brasil. Eu concordo. Mas aí eu só chegar ao final da história, por que eu tô falando isso? Diga. Graças a Deus a pandemia está trazendo tanto a receita médica como o atestado digital. Isso é importante. Pronto. Acabou. O empregador entra na base de dados lá, olha, tá lá o atestado. Pronto, acabou a brincadeira. Acabou a discussão. É que nem receita, vale aqui, não vale ali. Se me der uma receita de um estado, não vale no outro estado, porque o médico não... Então, se eu estou doente aqui e viajei, não compro remédio. Melhor morrer do que aceitar a receita da outra pessoa. Então, assim, é óbvio que a gente entende que há uma grande possibilidade, né, de termos fraudes aí. Eu pelo menos, tenho uns 2 clientes empregadores que, né, a pessoa disse que estava com Covid, ligou, disse, olha, eu não vou trabalhar, eu estou de Covid. Ele falou, tudo bem, quando você retornar, você traz o atestado. A pessoa nem trouxe o atestado, nem trouxe o exame e disse que estava com Covid, alimentou o Covid, ele me ligou e disse, pode colocar falta. Mas se ela estiver com Covid, então ela tem, é a obrigação, né? Se ela foi para ter o Covid, você precisa ir no posto. Para fazer o exame de Covid no posto, você precisa passar pelo médico. Sim. Não há probabilidade de você fazer direto o teste de Covid sem ter falado com o médico no posto. Pois é, tá? Isso é... Ou seja, o documento tem que vir. Se o documento não veio, né, atestando o Covid, então não tem como. É falta, pronto. Mas isso até, né, com certeza foi lá no começo, né, porque agora já estamos lá sem atestado, né? Covid sem atestado. Sim.
No começo não estava... Né? E aí a grande... Agora tem essa legislação que eu também não gosto muito dela também, mas... Vamos falar que eu não gosto de uma legislação, porque só simplesmente falar estou com Covid, eu acho que... Você pode falar, estou com Covid, passa no posto de saúde, o médico fala assim, ó, veio aqui, tem tais sintomas. Tem os beleza. Sintomas. Né? Então tá com os sintomas e hoje em dia os médicos estão dando mesmo... Veja bem, se você teve alguém do seu familiar com Covid, você pode ir no médico e dizer, olha, meu irmão está, minha esposa está com Covid e eu, né, mas ele também não pode, ele tem que entrar de quarentena, dar um atestado médico. Não, tranquilo. Tranquilo. Só que agora a legislação fala que não teria necessidade, né? Não, eu entendo. A grande questão aqui é que nós, agora, junto ao INSS, imagine que essa pessoa afirmou que está com Covid, né? 15 dias. E se for 20 dias, o INSS vai aceitar? Vai dar um auxílio doença, né? Apenas pela afirmação? Pois é. Não. Não vai. Então, de alguma forma, precisa de um documento. Esse documento a gente entende que é necessário um atestado médico. Duas coisas diferentes, laudo e atestado. O atestado, ele vai atestar, né, uma demanda. Ou seja, aquela pessoa precisa de 20 dias. O laudo não. O laudo, ele, na realidade, ele é elaborado para outro médico. Ele não é elaborado para a pessoa. Um laudo médico é elaborado para um outro médico. Por quê? Porque ele tem ali circunstâncias clínicas específicas. O que o laudo vai dizer? Ele vai dizer a situação clínica daquela pessoa, diferente do atestado. O atestado não vai falar nada clínico, até porque o CID não é obrigatório. Ele não precisa saber nem qual é a doença. Mas ele tem uma demanda. Qual é a demanda? Que é o afastamento. É o afastamento. Né? Já o laudo não, ele não tem esta demanda. Ele apenas é uma situação clínica. Veja, um laudo mais um atestado é fantástico para a Previdência, porque esse perito vai se basear em algo para poder dizer que aquele período do atestado realmente é necessário. Então, quando você vai para a Previdência só com atestado, o médico ele vai ter que ter um trabalho a mais, que é realmente analisar, né, o histórico clínico daquela pessoa, e aí ele analisa no cego, de acordo com o que ele está visualizando. Se ele tiver um parâmetro, que é um laudo, facilita bastante por um profissional contando a história clínica para um outro profissional. E é por isso que laudo não é feito para pessoas que não têm conhecimento daquilo, é feito para médico. Um laudo é feito para o outro profissional, para que possa subsidiar a partir daquele documento. É diferente do atestado médico, né? É diferente do atestado médico. O atestado médico é só uma demanda de tratamento que nem teria ter CID, não precisa ter nada clínico ali no atestado, porque não precisa ter CID no laudo. Então, precisa apenas dar uma demanda necessária. Aquela pessoa precisa de 10 dias, de 15 dias, de 20 dias, de 30 dias, de 60 dias, assim por diante. Perfeito. Muito bom, Rosário. Então, queria agradecer a presença, a nossa conversa aqui. Foi bom que demais sempre estar aqui tem com conversar. você. Quase que a gente passa a tarde inteira aqui, né? Mas rendeu assim a mesmo. Conversa. Rendeu a conversa. Logo no início, pessoal, é bom dizer, o Solé que me ofereceu uns biscoitos da... Qual é a marca dos biscoitos? Não faz a publicidade. Tira, porque não tem patrocínio. Ela vai patrocinar agora o podcast. Mas estava uma delícia. Se você for convidado, não deixe de vir, porque a gente é bem tratado por aqui. Queria agradecer imensamente pela conversa e dizer que é um tema só, eu sei que você vai voltar, né? Que a gente vai conversar e vai inúmeras vezes. Estender também a quem queira vir aqui conversar com a gente, que eu sempre falo que o microfone aqui está aberto, até o pessoal comenta lá às vezes a gente posta os vídeos, que legal, não sei o que, os advogados, colegas, quem quiser, né? Eu só falo que sempre não é para discutir política, então o resto a gente discute qualquer coisa, conversa. Verdade, a gente pode bater esse bate-papo, essa conversa muito franca, né? Essa é uma vantagem. A gente aqui tem uma conversa muito franca, fantástica. Obrigada, então, Solé, foi um prazer estar aqui. Foi um prazer conhecer você. Essa conversa foi muito boa, foi realmente, como disse eu como aluna, eu aprendo, todo episódio eu aprendo alguma coisa nova aqui, então que bom receber, espero que volte pra gente conversar sobre outros temas. Vamos sim. Muito bem, queria dizer pro pessoal, né, curta lá o canal, se inscrevam, compartilhem. Vou dar aqui ali, que a gente olha, pessoal, assistam, né, por favor, né, os meus alunos que não assistiram. Diz que vale ponto na média. Olha! Vou dar ponto, Não, vocês vão assistir porque vocês gostam de mim. Como diria um professor que eu conheço, ponto só na HGR. E deixa
compartilhar com Deem todo like. mundo. Olha, eu já estou lá seguindo o canal, eu dou meu like toda vez, eu assisto, né, todos os programas, dou meu likezinho lá, não esqueça, dê seu like também. Vamos fazer aí, né, esse canal ser forte. Amém. Muito bem, amém. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigada. Valeu.